mesmo, né? Pra gente poder. Para todo mundo que às vezes quiser fazer alguma pergunta adicional depois, ou não viu, né? E depois foi assistir o gravado e ficou com alguma dúvida. Então fiquem à vontade depois para perguntar dentro do grupo, que a dúvida de uma pode ser a dúvida de outra, e às vezes esclarecendo a situação de uma diretora, a gente traz ali, né, algumas coisas legais para outras também. Agradeço o Danilo, né? Tá aí como meu co-anfitrião, me salvou aqui. Obrigada, viu, Danilo, para poder ir aceitando as pessoas que forem pedindo a entrada, né? À medida que a reunião for acontecendo. E colocamos para gravar também. Tá bom? Então sejam todas muito bem-vindas. Vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, mas já quero falar para vocês que é papel e caneta nas mãos. Vocês vão perceber, gente, que as minhas apresentações, quem já assistiu, né, outras aulas minhas, vai perceber que meus slides são bem secos, né? Secos no sentido de assim, são apenas tópicos para me lembrar o que eu preciso falar. Né? O meu conteúdo está muito mais na minha fala do que propriamente no que eu vou entregar dos slides. Então, depois eu posso compartilhar, né? Às vezes a gente fala, compartilha os slides para a gente poder ver a aula de novo, para a gente poder relembrar, mas nos slides vai ter pouca coisa, tá? O principal vai estar naquilo que eu vou falar, e por isso é realmente bem importante que vocês estejam mesmo prestando atenção, né? Estejam aqui conectados junto comigo. Eu peço que tentem não estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente está assistindo uma aula e está mexendo no celular, está respondendo alguém, está jantando. Então, assim, tentem neste momento estarem realmente concentrados no que a gente vai falar aqui. E se tiverem alguma dúvidas, como eu falei, vai colocando aqui no chat. Julie, vai sim, tá? Eu vou disponibilizar depois a gravação, mas eu acho que é importante quem puder realmente participar até o final. O intuito é que a aula dure no máximo 1 hora, tá? Eu coloquei um pouquinho mais aí na previsão, porque se tiver dúvidas depois, a gente ter o tempinho, né, dentro aí do programado do Zoom. Mas o importante é que vocês estejam aqui e possam aprender um pouquinho, e quem quiser já fazer as perguntas no imediato aí do final da aula, eu vou ficar aqui para poder responder, tá bom? Então, sejam todas bem-vindas. Vou compartilhar com vocês aqui a tela principal, mas eu vou mudando porque eu quero mostrar para vocês a aplicação e também a teoria, né? Mas antes eu não posso deixar de me apresentar. Eu sei que a maioria de vocês já me conhece, né? Mas eu quero falar um pouquinho quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, como é que eu cheguei aqui, né? Então, muito prazer, meu nome é Débora Leles. Sou consultora Mary Kay desde o ano de 2016, né? Então, estou fazendo aí agora em 2025 9 anos de experiência com as vendas da Mary Kay. E fui diretora durante 8 anos, né? Hoje eu não sou diretora mais, exatamente por conta desse trabalho de assessoria mais estratégica, né? Ajudando muitas diretoras e muitas nacionais. E para não descumprir a regra que o próprio contrato da Mary Kay nos fala como diretora, onde a gente não pode fornecer um serviço e ser diretora Mary Kay ao mesmo tempo, eu resignei em fevereiro do ano passado, né? Fevereiro de 2024, quando a gente foi lançar o aplicativo do Rose Egg. Então, né, eu já conhecia a regra, eu conhecia o nosso contrato como diretora, e por uma escolha, né, de perceber que essa assessoria e essas estratégias que eu ajudava as diretoras e as nacionais poderia contribuir com muita gente, por uma opção, eu resignei como diretora. E hoje eu ainda sou uma consultora Mary Kay, sou apaixonada pela marca, né? Tudo que eu trago de estratégia, tudo que eu trago de orientação, tudo que eu trago de conteúdo anda muito junto com a Mary Kay, né? Eu acho que em alguns momentos, assim, eu até brinco com a minha equipe aqui de assessoria, a gente até peca um pouco, porque a gente vê outros designers, outras assessorias entregando tudo muito rápido, às vezes muito à frente do que a própria Mary Kay, e a gente segue o ritmo da própria empresa, né? Em nenhum momento eu quero desrespeitar o que a própria Mary Kay está trazendo. Então, se a Mary Kay vai trazer uma informação num tempo, eu vou trazer junto com ela, né? Para não passar na frente, para não fazer com que a empresa de forma nenhuma sinta que eu não estou ali como uma parceira, né? Porque é exatamente o contrário. Então, eu amo a marca, eu amo os produtos, né? Eu amo a Mary Kay, e é por isso que eu estou aqui, porque eu tenho certeza que a nossa assessoria, o nosso suporte pode ajudar com que muitas mulheres, né, muitas consultoras se tornem diretoras, muitas diretoras possam aumentar a bonificação, que muitas diretoras possam se tornar ganhadoras de carro cor-de-rosa, ganhadoras de viagens diretoras top, e muitas também possam se tornar nacionais. E mais do que isso, que a gente possa também fortalecer as áreas nacionais para que sejam áreas mais produtivas, né, para que sejam áreas que contribuam com mais mulheres e possa trazer mais resultado, tá? Então, resumidamente é isso, né? Sou consultora há 9 anos, fui diretora por 8 anos, busquei Mary Kay para poder ter mais qualidade de vida, né? O meu sonho era ser mãe. Eu falava que eu podia não casar, mas ter filho eu ia ter de qualquer jeito, né? E aí eu tinha um trabalho no mercado formal que me exigia muita dedicação de tempo, trabalhava 12, 14 horas por dia, e quando eu comecei a planejar engravidar, eu quis buscar algo que me trouxesse rentabilidade, mas com mais flexibilidade de horário. E graças a Deus deu tudo certo, né? Tive o apoio do meu esposo para fazer essa transição de carreira. Hoje eu tô grávida do meu terceiro filho, né? Então, nesses 8 anos, ganhei a Alice, que está com 5 anos, ganhei a Ana, que vai fazer 2 anos agora em fevereiro.
Estou grávida do terceiro, agora um menininho, Luciano, né? Tô já no 6º mês, então vocês não reparam que eu tô meio bufando, né? A gente vai falando e vai ficando sem ar, porque é normal aí na gestação. Mas eu digo que Mary Kay veio para realizar este sonho, né, de uma forma completa, porque eu queria ser uma mãe presente, eu queria estar, né, disponível para fazer um para casa, para levar na escola, para levar na natação, mas ao mesmo tempo eu sempre zelei muito pela minha parte profissional, né? Eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, de ter a minha própria renda. Então isso para mim era muito importante. Mary Kay me trouxe essa possibilidade, tá? Então vamos lá. Hoje a gente veio aqui não para falar de mim, né, mas para falar das estratégias para vocês. E a gente veio conversar um pouquinho sobre como crescer a sua unidade em 2025, mas baseado em 3 pilares básicos e que eu acho que é muito importante para qualquer diretora ter esse conhecimento para fazer não só um crescimento mês a mês, e não só um crescimento em 2025, mas um crescimento contínuo, né? E a gente vai falar de 3 pilares básicos aqui, que é planejamento, iniciação e liderança, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, uma parte mais teórica, e como eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode ir colocando no chat aqui, que em breve eu vou parando para responder, tá bom? Tá aparecendo para vocês aí a apresentação? Tranquilo? Quem tá, beleza, já me deram um joinha aqui. Então, ótimo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero começar discutindo com vocês aqui, né, e que eu percebo ao conversar com muitas diretoras e com muitas nacionais, é o que vocês entendem da diferença de um trabalho braçal para um trabalho intelectual. E por que eu quero falar isso para vocês? Porque eu percebo que a maioria das diretoras Mary Kay que eu converso, a falta de resultado não é falta de trabalho, né? Então, às vezes, uma ou outra, quando a gente conversa, fala: ah, eu não estou conseguindo me dedicar, eu não estou trabalhando poucas horas por dia, tem muito tempo que eu não olho para o meu negócio, mas isso é a grande minoria. A grande maioria que a gente conversa está, sim, executando muitas coisas, está realizando muitas tarefas, está fazendo muito treinamento, está dando muita orientação para a unidade, está saindo para fazer muita sessão, está falando muito e, às vezes, não está alcançando o resultado que deseja. E aí eu falo que na Mary Kay existe algo maravilhoso, né, que eu acho que é um grande diferencial para todas as outras profissões do mercado, que é qualquer pessoa pode se tornar consultora. E qualquer pessoa pode se tornar diretora. Então, você não precisa ter uma experiência de vendas, você não precisa ter uma formação específica, você não precisa ter nenhum antecedente, né? Você não é ali recrutada e depois selecionada. Eu, antes de ser, né, Mary Kay, eu trabalhei como gerente de RH há alguns anos. E eu via essa diferença, que quando gerente de RH, eu fazia recrutamento e seleção. Eu escolhia as pessoas que tinham o perfil para entrar para aquela vaga para a qual eu estava recrutando. E na Mary Kay isso não existe, né? Então a gente fala que é aberto para todos. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser de qualquer idade, pode ser de qualquer orientação sexual, pode ser de qualquer orientação religiosa, pode ser de qualquer formação, nível médio, nível superior. Mas o que é o grande diferencial depois que essa pessoa se torna uma consultora e se torna uma diretora? É a forma como ela define trabalhar. Então eu sei que muitas vezes a diretora se torna diretora e ela fala: mas eu não entendo nada de números, eu não entendo nada de planejamento, eu não entendo nada disso ou daquilo. Mas aí a gente vai para aquela síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Mas eu quero falar para vocês que as diretoras hoje, né, que eu acompanho e que alcançam um sucesso de estarem entre as top 20, de estarem entre as top 3, de ser nacionais, de serem nacionais de sucesso, elas aprenderam ao longo do caminho que era obrigatório saber algumas coisas. Então, você pode até se tornar uma diretora sem saber vários desses requisitos que eu falei. Mas se você não estiver disposta a aprender, isso vai dificultar muito ou vai, no mínimo, atrasar muito o seu processo, né? Então, quando você fala, eu não sei, não quero saber, né? Não quero nem que alguém me ensine, isso vai atrasar muito para que você tenha o crescimento que você deseja. E eu sou uma pessoa, gente, muito a favor da educação, né? Eu tenho algumas diretoras que eu faço como se fossem mentorias, né? Às vezes sento para conversar, explico um pouquinho sobre os números, ajudo ela a raciocinar. As nacionais e diretoras, né? Que eu faço um acompanhamento mais perto, que tem com a gente uma assessoria completa. Eu ajudo mensalmente a pensar na estratégia, a pensar num desafio, trazer alguma coisa. Mas eu sempre falo muito aqui com o meu time, né, de assessoria, e é algo que eu tenho assim muito dentro de mim. Eu não quero que vocês dependam de mim. Eu não quero que todo mês a diretora precise conversar comigo para saber o que ela tem que colocar como foco. Eu sou a favor da educação, que vocês tenham um entendimento daquilo que eu expliquei, que vocês incorporem isso para o negócio de vocês e que todo mês você saiba fazer isso sozinha.
Então, é claro, eu sei que hoje a gente tem várias pessoas que dão mentoria, que dão coach, que fazem acompanhamentos mensais, e eu não tô, né, falando que isso seja ruim e que eu até não faço em alguns momentos com algumas diretoras. Mas eu acho que o principal para uma diretora Mary Kay é que ela não esteja dependente de ninguém, nem mesmo da própria Nacional e nem mesmo da própria Mary Kay. O ideal de uma diretora, e as diretoras que hoje eu vejo que têm muito sucesso, são aquelas diretoras que conseguem olhar para o mês, fazer uma análise estratégica do mês e definir o que ela precisa fazer. Então, quando a gente faz a definição como assessoria, trazendo as ações geradoras de resultados, os minutos de sabedoria, as ações diretoras, eu fiz isso tudo aqui por detrás, junto com a minha equipe, para trazer isso pronto para a maioria de vocês. Por quê? Porque a gente percebeu que a maioria das diretoras perdia muito tempo fazendo esse raciocínio, né? E muitas vezes não conseguia executar tudo ao longo do mês. Então, a gente ajudou vocês a organizarem isso ao longo do mês, garantindo que vocês fizessem toda a parte de comunicação, toda a parte de divulgação com a unidade, organizasse os materiais, né? Eu lembro que antes a gente recebia tudo do mês no início do mês, todas as artes, todas as divulgações, jogava no grupo e achava que a consultora ia se virar com aquilo, né? Que a consultora ia saber o que fazer com cada arte, com cada post. O que a gente fez? A gente organizou, né? A gente dividiu isso nas ações geradoras de resultados, entrega diariamente essas ações prontinhas para vocês poderem ir colocando em prática. Claro que cada diretora com seu perfil, cada diretora ali com que está habituada, de como chama suas consultoras, em que momento do dia que manda, mas a gente trouxe isso estruturado. Mas o mais importante que eu entendo, e é uma coisa que eu bato muito aqui nas reuniões que eu faço com o meu time, é eu sou a favor da educação. Eu sou a favor que a diretora consiga se basear no que a gente entrega, mas que ela construa a própria estratégia. Que ela consiga olhar para a unidade dela e entender, dentro daquilo que eu estou trazendo, o que faz sentido. O que a minha unidade precisa? E eu sou a favor que a diretora não precise falar comigo todo mês para saber isso. Por mais que talvez para mim, como profissional, fosse até melhor o contrário, né? Que eu falasse assim, não, eu vou cobrar aqui R$ 200 por encontro, vou encontrar 1.000 diretoras por mês e vou ficar milionária com isso. Eu sei que muita gente até me orientou isso, né? Você precisa fazer mentoria, conversar com uma por uma. Mas eu posso fazer, mas o principal que eu gostaria, que me faria feliz como propósito mesmo, né? Até algumas pessoas já me perguntaram, qual que é o propósito do Rosier? Qual que é o propósito da sua assessoria? É a educação. É mudar a forma como a grande maioria das diretoras hoje enxerga e pratica o negócio Mary Kay. É tirar a Mary Kay do amadorismo. É fazer aquela diretora que, mesmo sem nenhuma formação, sem nenhuma experiência com vendas, sem nenhum antecedente que traga ela para o sucesso, consiga olhar para o negócio e falar assim: ah, entendi. Entendi nos bastidores o que a Mary Kay quis com essa promoção. Entendi nos bastidores o que a Mary Kay está mexendo aqui das projeções por causa da sazonalidade do ano. Entendi que a minha nacional está trazendo isso porque a área como um todo precisa melhorar esse indicador aqui. Mas será que a minha unidade precisa também? Então, eu sou muito, de novo, para a gente fechar essa parte, a favor da educação. E eu espero que em cada aula, em cada treinamento, em cada oportunidade que vocês tenham de me escutar, seja no nosso Instagram, no Rose App, seja, né, às vezes em aulas que agora vou tentar fazer com mais frequência para que vocês possam estar presentes, vocês aprendam. Aprendam a ter liberdade e saber que o que eu vou ensinar para vocês aqui sobre o raciocínio de negócio funciona para a Mary Kay e funciona às vezes para outros negócios que você tenha, né? A gente sabe que tem diretoras que não são exclusivas, que trabalham com vendas de outras coisas, que trabalham também em outros setores. Então, quando a gente vai ganhando esse raciocínio lógico sobre o negócio, isso nos enriquece. Não só com o nosso resultado Mary Kay, mas com todo o resultado que a gente vai tendo sobre as estratégias de negócio em volta de tudo que a gente convive, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o que eu percebo, né, é que hoje a gente ainda tem muita diretora no trabalho braçal. O que eu estou chamando do trabalho braçal? É aquele trabalho sem estratégia. É a diretora que ainda continua fazendo muita sessão pessoal, é a diretora que continua fazendo muito treinamento, mas é como se fosse assim, ó, bombardeio. Tá tirando para tudo quanto é lado, não faz ideia de que estratégia está usando, escuta um treinamento de uma diretora top, coloca em prática, no mês seguinte escuta um treinamento de uma rainha, coloca em prática, no outro dia vai no Pink Day da Mary Kay, coloca, não tem constância nas estratégias, né? Que é outra coisa que eu falo que é maravilhoso da Mary Kay, mas que eu acho que é um problema, que é todo mundo compartilha tudo, né? Isso é maravilhoso por conta do nosso espírito de ajuda, né? Tudo lá que Mary Kay nos fala, mas quando a diretora não tem maturidade para fazer uma análise se aquilo funciona ou não para a unidade dela, ela pode acabar aplicando estratégia que para ela não vai funcionar. E aí vem aquela frustração de falar: nossa, mas eu fiz exatamente como a fulana de tal falou, mas na minha unidade não deu certo.
Mas por quê? Porque a sua unidade não estava naquele mesmo momento. Não tinha aquele mesmo número de consultoras, não estava tendo os mesmos indicadores de produtividade, de atividade, de número de inícios. Então, muitas vezes a gente quer pegar a receita que funcionou para uma diretora e quer fazer funcionar na nossa unidade sem avaliar se a nossa unidade está naquele momento, né? Então, quando a gente vai no trabalho braçal, a gente faz sem pensar. A gente só faz, 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 faz. E o trabalho braçal, ele, na intensidade, vence o trabalho intelectual. Então, muitas vezes, você vê diretoras que vão ganhar cortes em um ano, que vão, às vezes, chegar num patamar alto em um ano específico, vão iniciar muita gente. Quando você para perguntar o que ela fez, ela não sabe nem explicar. Ela não consegue colocar em palavras ou ela não consegue colocar escrito o que ela fez. Por quê? Porque ela só fez, fez, mas normalmente são diretoras que não mantêm uma constância de resultado. Ela não está entre as top 20 todo ano. Ela não está entre as top 3 todo ano. Por quê? Porque ela pegou um ano, colocou muita energia e depois no ano seguinte ela voltou para o patamar normal. Então, as diretoras que normalmente a gente vê que estão em manutenção de resultados há muitos anos, né? E se vocês pararem para avaliar, existem diretoras e existem nacionais que há muitos anos aparecem sempre nos rankings, elas trabalham de forma intelectual. Elas trazem o trabalho na força, óbvio, são diretoras que fazem treinamento, são diretoras que fazem acompanhamento, estão sempre ali aplicando, mas elas pensam, elas raciocinam o que elas vão fazer. E se você pedir elas para dar uma aula, elas conseguem te dar uma aula passo a passo, como se fosse um POP, né, que a gente chama, que é um procedimento operacional padrão, que ela consegue te falar exatamente o que ela fez. Então, isso é muito importante, que vocês entendam que trabalhar com inteligência, trabalhar com estratégia, entendendo todo o cenário e definindo as ações que fazem sentido para a sua unidade, vão te trazer não só resultados momentâneos, mas vão te trazer resultados constantes e muito mais sustentáveis. Às vezes, você começa a fazer uma estratégia e não vê o resultado no mês seguinte, aí você desiste. Só que se você tivesse avaliado os indicadores, você veria que de um mês para o outro subiu. Às vezes um pouquinho. Você saiu de uma produtividade de 700 pontos para 800. Mas como não chegou nos 1.200 que você gostaria, aí você já desistiu. Só que você não acompanha a sua linha de tendência para perceber que aquela estratégia estava funcionando. Você só precisava continuar fazendo. Mas como você não avalia com estratégia e com inteligência, você muda a estratégia. Quando você muda a estratégia, não dá nem tempo de saber se ela funcionou ou não. E aí, o que eu quero contar para vocês é que quando a gente determina uma estratégia para trabalhar com a unidade, o resultado, seja bom ou ruim, ele não é de um mês para o outro. Então, se você perceber, pode ser que algumas de vocês já passaram pela experiência de não conseguir trabalhar, às vezes, um mês completo. Ou por um motivo pessoal, ou por uma doença na família, ou às vezes até porque saiu 30 dias de férias. O impacto não é no seu mês seguinte. Se você ficar um mês sem trabalhar, talvez no mês seguinte seu resultado seja quase o mesmo. Ou diminua muito pouco. Agora fica 3 meses consecutivos sem trabalhar. Aí você vai começar a ver o seu resultado cair. Então, as ações, tanto quando a gente faz para o mal, né, de não trabalhar, quando a gente faz para o bem, de colocar uma estratégia específica, é preciso paciência. Não adianta colocar uma estratégia hoje e querer ver o resultado amanhã, né? E já mudar de estratégia no mês seguinte, no mês seguinte, no mês seguinte. Então, é preciso a gente avaliar os nossos números, conhecer os nossos indicadores, mas não só o resultado imediato. O resultado imediato, ele é uma foto. Tirei a foto do como eu estou hoje, mas o resultado avaliado mês a mês, ele traz para você uma linha de tendência. O que é a linha de tendência? Se ela está subindo, ela te mostra que aquilo que você está fazendo faz sentido e que daqui a pouquinho o resultado vai chegar onde você deseja. E o contrário também acontece. Às vezes você acompanha um indicador que está legal, mas que ele está caindo. É como aquelas consultoras, né, que eu brincava lá no Círculo Rosa, que agora é o Círculo das Estrelas, que a diretora falava assim: nossa, eu tenho uma consultora que era maravilhosa, 72 meses de Círculo Rosa. Do nada ela saiu. Aí quando a gente pega para avaliar, aquela consultora fez no mês 3.000 pontos, no mês seguinte ela fez 2.500, no mês seguinte ela fez 2, no mês seguinte ela fez 1.800. Todos esses pedidos são pedidos de 40%. Todos esses pedidos mantinham ela num Círculo Rosa. Todos esses pedidos mantinham ela como uma consultora A1. Mas se você tivesse parado para avaliar, tinha 4 meses que o pedido dela estava caindo. Ela não parou do nada. Ela estava parando e você não percebeu. Então, quando a gente vai avaliando os números, não só nossos, mas da nossa unidade, mensalmente, a gente consegue fazer o quê? A previsão do futuro, né? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, será que essa consultora ainda tem potencial? Como é que está o histórico dela? Mas eu não olho isso, né? Normalmente a diretora olha se ela é A1 e se ela está no Círculo das Estrelas. Se ela é A1 e se ela está no Círculo das Estrelas. Você não avalia se a produção dela está caindo, se a média de produção dela está melhor ou está maior. Nossa, Débora, mas isso requer, assim, muita conta, muita análise, e é por isso que a gente trouxe o Rose App,
né? O Rose App, gente, ele é uma ferramenta para ajudar vocês a fazerem essas contas, mas não é para substituir o pensamento e o raciocínio de vocês. A ideia é que realmente ele traga para vocês esses números prontos, mas que a partir dali você efetivamente consiga tomar as suas decisões, tá? Então, eu quero lembrar isso, o trabalho braçal, ele sempre vai trazer resultado. Sempre. Pode ser que você esteja pensando assim, ah, Débora, mas eu não trabalho com estratégia, eu trabalho muito loucamente, eu sempre tenho resultado. Ok, porque a ação tem muito mais resultado que o planejamento. Não adianta você planejar tudo lindo, maravilhoso, perfeito, canetinhas coloridas, e não colocar em prática. O planejamento sozinho nunca vai funcionar. A ação sozinha muitas vezes vai. Mas quando você trabalha o planejamento com a ação, a chance do seu resultado ser eficaz, constante e sustentável é muito maior. E mais do que isso, você não precisa estar o tempo inteiro girando a roda. Porque quando o seu trabalho é braçal, na hora que você para, sua unidade para. A gente fala, né? Quando a gente está voando, a unidade está correndo. Quando a diretora está correndo, a unidade está andando. Quando a diretora está andando, a unidade está engatinhando. E na hora que a diretora está engatinhando, a unidade morreu. Né? Então, as meninas estão sempre um nível abaixo da gente. Então, o trabalho braçal, ele faz com que toda vez que você para de atuar, a sua engrenagem para. E quando você trabalha com estratégia inteligente, não, é como se você trabalhasse numa engrenagem. Você está ali girando a engrenagem. Se você diminui o ritmo, a engrenagem pode até girar um pouco mais devagar, mas ela não para imediatamente. Se você der o pulso nela lá, mesmo que você solte a mão, a engrenagem continua girando durante um tempo. E a estratégia, ela nos permite isso, que a gente consiga efetivamente trabalhar, né, de uma forma que em alguns momentos eu posso me afastar, posso tirar uma semana de férias, posso viver ali um problema pessoal, né, bom ou ruim, alguma coisa para resolver, mas que na hora que eu volte a minha unidade continue girando. Gente, fez sentido aqui para vocês? Eu quero explicar isso para vocês terem noção o quanto é realmente importante entender a estratégia e trabalhar de uma forma que seja inteligente e não simplesmente colocando em prática tudo que aparece na frente de vocês, porque a gente sabe que hoje tem 1 milhão de grupos, vocês compartilham todas as estratégias, né? E de repente você deu um desafio para sua unidade que não tinha nada a ver com a sua unidade, tá? Então, beleza, vamos para o próximo ponto, né? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam? Que a estratégia para uma diretora Mary Kay, ela funciona como se fosse uma laranja. Você vai ter que ir cortando e vai ter que avaliar as camadas. Então, quando eu avalio uma estratégia do mês, não é simplesmente o que eu vou fazer com a minha unidade. E aí eu quero que vocês conheçam, né? Quais são as camadas no nosso negócio Mary Kay que vão impactar no meu resultado. A primeira camada que vocês, né, como não só como vendedoras, né, que a gente, apesar de não usar esse nome na Mary Kay, a gente fala muito sobre ser consultoras, mas nós somos vendedoras, é que a gente precisa entender do mercado de vendas. A gente precisa entender do mercado externo de vendas. E ele é como se fosse a camada mais de fora, né, dessa laranja, a camada mais externa. Mas o mercado de vendas externo, ele tem um impacto muito forte no nosso resultado do mês. Então, vamos pensar aqui rapidamente, gente, qual é o mês do ano que a gente mais vende? Dezembro, que é o Natal. Por quê? Porque no Natal a gente tem muita venda para muitos presentes de muitas pessoas. Aí depois vem lá Dia das Mães, porque também tem muito presente, mas aí já é um público específico, é só para as mães. No Natal não, a gente vende para todo mundo. Então, quando a gente vai avaliando datas comemorativas, a gente vai avaliando épocas do ano que tem maior circulação de dinheiro. Então, novembro e dezembro, a gente tem 10 pagamentos de 13º, primeira e segunda parcela. Já o contrário em janeiro. Em janeiro, a tendência do mercado externo de vendas é cair. Por quê? Porque muita gente de férias, pagamento de IPTU, IPVA, matrícula de crianças na escola. Então, quando a gente olha de forma geral, e a gente precisa entender um pouco sobre isso, quando a gente olha o cenário Brasil, mercado externo, já existe um impacto em vendas. O seu resultado como diretora Mary Kay, o resultado das suas consultoras Mary Kay é impactado pelo cenário externo. E muitas vezes vocês nem olham para isso, né? Vocês só falam assim, nossa, eu não sei o que aconteceu esse mês foi um terror. Não, mas peraí, esse mês foi um terror para o mercado de forma geral. Se a gente olhar em vendas, em qualquer setor, nas lojas do shopping, nas lojas que funcionam na rua, para quem trabalha com vendas diretas, todo mundo teve queda. Por quê? Porque é um mês ruim de vendas. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é em que mês que eu estou e o que é esperado deste mês, ok? Baseado nisso, e a Mary Kay não é boba, né? Porque a Mary Kay é uma empresa multinacional, que está presente em quase 40 países, tem um staff gigantesco, né? Que a gente imagina que esteja todo conectado com isso e tenha noção de tudo isso que a gente está falando aqui. A Mary Kay já estabelece as estratégias oficiais da empresa. É como se fosse a camada do meio. A Mary Kay já avaliou o mercado externo,
já sabe o que está sendo esperado para aquele mês, se é um mês de alta, se é um mês de baixa, e aí a Mary Kay vem com as estratégias da empresa. E é por isso que, assim, tem início de mês aqui que eu fico louca. Por quê? Porque a gente trabalha hoje com Brasil, Colômbia, Peru, Estados Unidos e Portugal. São 5 países diferentes. Eu não posso adotar a mesma estratégia para os 5 países, porque a própria Mary Kay não trouxe a mesma estratégia para os 5 países. Porque o mercado de vendas, a sazonalidade de cada país é diferente. E por isso a Mary Kay vai trazer estratégias oficiais diferentes para cada país de acordo com o perfil daquele país. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas quando a Mary Kay define qual que é a promoção do mês, qual que é o lançamento, qual que é o programa de reconhecimento que ela vai colocar, qual é o produto que ela vai colocar em promoção, quais são os incentivos que ela vai colocar ali para a nova consultora, tudo está baseado no que a Mary Kay já espera do mercado externo. E a gente, como diretora, precisa saber também fazer essa avaliação. Na sequência, o terceiro impacto é a estratégia da sua área nacional. Então, na hora que a sua nacional assiste lá o Conexão com a Nacional de manhã, ela já teve acesso a uma série de informações que você ainda não teve. Muitas vezes as nacionais já tiveram acesso até no mês anterior a algumas informações que a diretora ainda não teve. É normal, né? A Mary Kay tem que compartilhar com as grandes líderes algumas coisas mesmo, né? Um pouco antes da gente. Para quê? Para que elas se preparem. Então, o novo programa de iniciação que a gente recebeu esse mês, as nacionais já estavam sabendo desde o meio do mês passado, né? E aí, o que a Mary Kay fez? Já mandou a nova bolsa para elas, já mandou os novos kits para elas. No dia 3, o que as nacionais fizeram? Já estavam todas, né, autorizadas pela Mary Kay a postar foto, a postar vídeo com a bolsa, a postar o novo kit. Então, o que acontece? A nacional, ela absorve o que a Mary Kay trouxe e, baseado no que a Mary Kay trouxe, a nacional vai definir a estratégia para a área. Só que eu quero que vocês entendam que existem duas análises diferentes. Uma análise de área nacional e uma análise de unidade. Na grande maioria das vezes, vamos colocar aí, vou chutar, tá? 70% das vezes, as duas condizem. O que a área nacional precisa melhorar, normalmente é o que as unidades dentro daquela área também precisam. Mas isso não acontece sempre. Muitas vezes pode ser que a área nacional precise focar em iniciação. E pode ser que a sua unidade bombe de iniciar. E o seu foco esteja em produtividade, porque entra muita consultora, mas você não consegue treinar e capacitar todo mundo e essas meninas produzem pouco. Então, às vezes, o que a Nacional vai trazer, claro que é um excelente direcionamento, eu não estou aqui para falar para ninguém fazer o contrário do que a Nacional falou, eu só estou falando para vocês trabalharem de forma inteligente, estratégica e autônoma, de darem conta de fazer uma avaliação. Isso que a Nacional trouxe, casa com o que a minha unidade precisa? E aí, baseado no que a sua unidade precisa, vem a estratégia, que é a camada mais interna da diretora. Então, parece bobo isso aqui que eu falei, gente, mas faz muito sentido no seu resultado final. Se você, como diretora, não entende o que o mercado externo está esperando deste mês, o que a Mary Kay preparou baseado no mercado, o que a Nacional preparou baseado no que a Mary Kay trouxe, e tomar a sua decisão como diretora do que você precisa fazer, muitas vezes você está trabalhando no escuro. Porque você está simplesmente seguindo a boiada, né? Tipo assim, ó, mandar fazer isso, eu tô fazendo aquilo. E muitas vezes a gente adota a estratégia que a empresa trouxe, tá certo, mas às vezes o que eu preciso fortalecer é o contrário. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês disso, tá? Vamos passar aqui que vai ficar um pouquinho mais claro, porque eu vou me alongando, viu, gente? Eu gosto de falar, então se deixar, eu vou indo aqui, tá bom? Tá tudo bem aí, né, gente? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tô indo aqui, tô falando. Se alguém precisar falar, levanta a mão ou põe no chat aí que eu tô achando que tá tudo ótimo. Então, vamos falar aqui um pouquinho. Quando a gente pensa no mercado externo, eu acabei falando, então vou passar os slides aqui rapidinho, mas só para vocês entenderem. Existem várias coisas que causam sazonalidades no mercado externo. Entre elas, Natal, mês das mães ou dos pais. A Web Mais aqui é só o site, tá? Que me trouxe essa informação. Condições climáticas, né? Então, se tá calor, se tá frio, os produtos que a gente vai vender mais na época de frio, os produtos que a gente vai vender mais na época de calor. Grandes setores de vendas, então aqui a gente tá falando de sazonalidades gerais, tá, gente? Não só de Mary Kay. Mas coisas que vão vender mais de moda, ou mais de alimentação, ou mais de design. Carnaval. O que aqui a gente tem na Mary Kay que é fácil da gente ver? Por exemplo, Carnaval. A gente sabe que na época do Carnaval a Mary Kay traz lançamentos de produtos mais brilhantes, mais coloridos, sombra verde, não sei o que é pink, não sei o que é azul, não sei o que é com glitter, não é? Na época a gente tem às vezes uns negócios que põe assim no corpo até que brilha, né? Que põe uns iluminadores que funcionam tanto para o rosto quanto para o corpo. São produtos sazonais. A Mary Kay já coloca um produto voltado para uma determinada época do ano.
Mesma coisa com o Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. A gente tem kits específicos, necessários específicas, produtos específicos que às vezes não vão ser produtos regulares, né? Vai ser um produto ali que vai ser uma edição limitada específica para aquele momento. Estações do ano. Então a gente às vezes vai saber que no calor a gente vai vender mais protetor solar, a gente vai vender mais produtos de cuidados com a pele, skincare, e no inverno a gente vai vender mais creme hidratante para o corpo, creme hidratante para o rosto, creme lábios de seda, emoliente noturno. Então, a sazonalidade, ela impacta muito no nosso resultado geral de vendas e baseado nos produtos que a gente vai promocionar. 8 dicas para lidar com a sazonalidade, tá? Então, para quem nunca pensou nisso e precisa olhar para isso todo mês. Conheça o seu mercado, então entenda, né, quais são os produtos que você tem, como que a sazonalidade impacta nele, quais são os produtos que você tem que promocionar mais de acordo com cada época do ano. Entenda o seu cliente, né? Então, vou dar um exemplo. Às vezes a gente faz aqui, eu fico rindo, porque a gente faz eventos e ações para frio, né? Já teve da gente fazer aqui Super. pique inverno, um evento específico para o inverno. As consultoras e diretores lá do Nordeste, a primeira coisa que elas me fazem é mandar mensagem: Débora, pelo amor de Deus, esse evento vai funcionar aqui não. Aqui não tem frio, não, minha filha. Qualquer época do ano nós estamos morrendo de calor, né? Então, às vezes, até dentro do mesmo país, a gente tem estratégias que vão funcionar no sul e não vão funcionar no norte. Vai funcionar no nordeste, não vai funcionar no sudeste. Então, até isso a gente tem que avaliar, porque às vezes a gente trouxe uma estratégia para produtos que vendem no frio, mas se você mora numa cidade, num estado que não faz frio, não vai fazer o menor sentido você fazer aquela campanha, tá? Fique de olho na concorrência, né? Gente, isso aqui parece que não, mas a Mary Kay tá de olho o tempo todo. Quando a Mary Kay traz produtos novos, cores novas, produtos tendência, ela tá de olho o tempo inteiro no que é a concorrência, no que vai ser o lançamento. A Mary Kay já tá estudando hoje o que daqui 3 anos vai ser moda. Para saber qual é a cor do batom que ela tem que fazer, para saber qual é a fragrância que ela tem que desenvolver, para saber todos os produtos que as outras marcas já estão estudando. Isso que a Mary Kay vem falando há muito tempo, da gente fortalecer, né, e focar na geração Z, né? Isso é uma coisa que já está sendo falada há muito tempo, que agora que vai começar, né? Por mais que a gente já esteja sentindo, a maioria das diretoras que eu converso ainda tem clientes 30 mais, 25 mais. Mas a Mary Kay já está nos adiantando que nos próximos anos as nossas maiores clientes vão ser as adolescentes, né? Então, quando a Mary Kay vai trazendo essas previsibilidades muitos anos antes, é porque ela já está estudando lá na frente toda essa questão da sazonalidade e da concorrência. Tenha um bom plano de vendas, acho que a Mary Kay traz isso para a gente bem legal, em muitas aulas vocês têm sobre isso. Defina metas realistas e incentive a equipe de vendas. Erre rápido para corrigir rápido. Às vezes eu vejo o diretor falando assim: eu vou fazer isso, mas peraí, eu vou esperar o dia desses. Não, eu vou fazer no dia 20. Quando veio, virou um mês, não fez, né? Passou porque ficou com medo de fazer, porque achou que não ia funcionar, porque achou que não era para ela, que não era o perfil da unidade, e às vezes se ela tivesse parado para avaliar no detalhes, ela veria que estava certo. Não tem problema de fazer e errar. Você errou, percebeu que não funciona? Muda rápido. Ofereça um bom mix de produtos e evita em marketing. Gente, marketing hoje não precisa nem falar, né? A própria Mary Kay já nos oferece muitas ferramentas, né? Hoje a gente tem dentro do Instagram, TikTok, até o Facebook ainda tem algumas coisas da Mary Kay. A gente tem muitos vídeos, né? A Mary Kay tem cada vez mais investido no marketing da própria empresa, fez eventos presenciais em São Paulo, em Recife, né? E eu não preciso nem falar o quanto é importante que vocês invistam no marketing pessoal de vocês, em especial agora com as vendas online, né? Então é muito importante, podendo patrocinar, que tudo de vocês esteja extremamente profissional, que esteja chamativo, né? Que na hora que você colocar um link patrocinado, a pessoa entre na sua página, faça sentido para ela, né? E que efetivamente o seu marketing pessoal também esteja forte. Ok. Então, fechamos a estratégia externa, né? É a parte que vem do mercado, que a gente não tem muito como atuar sobre ela. A gente tem que entender como é que ela funciona e a gente precisa se adequar. Agora, como que vem a estratégia da Mary Kay sobre isso? Como que a Mary Kay está olhando para o mercado externo e definindo o que ela vai fazer para nós? Lançamentos. Né? Acabei de dar esse exemplo para vocês. A Mary Kay já está estudando a cor que vai ser tendência, o produto que vai ser tendência, o que a concorrência vai lançar, o que vai ser o objetivo para eles. E aí eles já programam os lançamentos baseado nisso. As promoções. As promoções, gente, muitas vezes já vem voltado para um produto que a Mary Kay sabe que naquela época do ano vai ser mais vendável, tá? Então, muitas vezes a promoção, o produto que vai chegar, né, para que a gente possa promocionar mais, é aquilo que a Mary Kay sabe que a gente vai vender com maior facilidade naquela época do ano. Algumas vezes, uma ou outra, a gente percebe também um produto em promoção que a Mary Kay quer dar fim, né? Então, exemplo, um produto que está saindo de linha.
Então, às vezes, o produto tá saindo de linha, vai estar lá no Pink Sale, com data de vencimento próxima. Então, às vezes, eu preciso também até isso, avaliar e falar, não, peraí, por que esse produto tá na promoção? Pode ser um produto que tá saindo de linha, a Mary Kay quer que venda bastante dele, né? Para que ele possa efetivamente acabar no estoque, a Mary Kay trazer o lançamento sem ter muita perda de dinheiro com isso. Mas, normalmente, as promoções, elas estão voltadas para aquilo que a Mary Kay entende que vai impulsionar as vendas naquela época do ano, tá? E os programas de iniciação. Então, o que eu quero explicar aqui para vocês? Os programas de iniciação, eles sempre vão estar focados naquilo que a Mary Kay percebe como necessidade do mercado externo e do próprio interno da Mary Kay. Quando a Mary Kay facilita demais a iniciação, traz muito benefício para a Nova, traz muita coisa diferente, o que eu, né, de fora, percebo avaliando aqui quase 40 áreas nacionais hoje. Que quando vem no mês seguinte um programa de iniciação muito forte, é porque a iniciação nos últimos meses foi muito baixa. Então, quando a Mary Kay percebe que o número de consultoras de forma geral caiu e que ela precisa crescer a força de vendas, o que ela faz? Ela facilita a entrada de novas consultoras. Tá? Então, ela diminui o valor do kit cadastro, ela traz muitos benefícios para a Nova, ela faz ganhar a bolsa em vez de 40% com 600 pontos, ela traz um kit queridinho mais lucrativo. Então, quando a Mary Kay facilita o programa de iniciação, dá benefício para a iniciadora, se iniciou uma pessoa, já ganhou o presente, isso tudo é porque a Mary Kay percebeu uma necessidade de aumento da força de vendas baseado nos últimos meses. Quando a iniciação está ok, quando a Mary Kay sente que a quantidade de consultores, de formação de diretoras está caminhando dentro daquilo que a empresa deseja, ela deixa a iniciação mais clean. O que quer dizer? Claro que ela quer sempre que entre, né, gente? A iniciação é o oxigênio do negócio. Mas ela não precisa facilitar tanto, né? Então, quando a Mary Kay traz um programa de iniciação, eu consigo, inclusive, saber o reflexo de como é que está a iniciação na empresa de forma geral. Porque é um indicativo para nós do que está acontecendo lá atrás nos bastidores. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Quando vem uma promoção ou quando vem um programa de iniciação, eu preciso saber fazer uma avaliação. E aí eu vou falar para vocês aqui também de forma simples, mas que eu espero que traga para vocês um raciocínio que seja para sempre, né? Quando eu tenho uma promoção de maquiagem, tá? Então, quando a promoção é batom, lápis, rímel, o que vai acontecer com a minha unidade? O que vai tendenciar a acontecer em todas as unidades? Vai diminuir produtividade e vai aumentar a atividade. Por que isso vai acontecer, gente? Porque os produtos de maquiagem pontuam pouco. E quando os produtos estão na promoção do Venda Mais, né? Agora os imperdíveis, Mary Kay, enfim, eles mudaram o nome, mas a ideia é o produto tá lá na revista para que a cliente também possa comprar. Ele vale menos ponto ainda. E eu já vi algumas pessoas questionando isso. Pô, é sacanagem, por que na hora que a gente põe um produto no Venda Mais, a Mary Kay vai lá e diminui a pontuação? Por que a diretora fica brava com isso, né? Porque a gente recebe todas as nossas bonificações baseado no quanto a sua unidade produz em pontos, não é em reais. Né? Então, as pontuações é que mudam as faixas de bonificação, a pontuação é que muda o seu bônus de volume. Então, já vi diretora questionando por que na hora que tá no Venda Mais pontua menos, que é injusto. Yeah. Gente, não é. Peraí, alguém falou junto comigo? Estão me ouvindo, gente? Tranquilo? Tô doida ou só eu que escutei alguém falando aqui junto comigo? Vou beber uma água aqui, gente. Peraí que a grávida ficou com calor. Então, retomando aqui. Quando a Mary Kay sabe, né, que ela vem com uma promoção que vai diminuir o valor, ela tem que diminuir a pontuação. Por que isso acontece, tá? Só a título de curiosidade. Porque a gente vai pagar menos pelo produto. Se a Mary Kay continua com a pontuação igual, significa que ela vai pagar para a gente mais pela bonificação. Então, a empresa não está dividindo com você o prejuízo daquele produto ser vendido mais barato. Se ela mantém a pontuação e diminui o custo, a gente paga menos e a Mary Kay continua pagando a mesma coisa, quer dizer que da diminuição daquele valor do produto, só ela está arcando com prejuízo. Agora, na hora que ela diminui o valor do produto e diminui o valor da pontuação, ela está dividindo com nós, diretoras, o quanto a menos ela vai receber por aquele produto. E tá certo. E tá certo, porque se a Mary Kay não fizer isso, não vai ser uma empresa sustentável, tá? Financeiramente, ela precisa fazer isso para ser sustentável. Mas resumo da ópera, por que eu falei isso? Porque na hora que um produto de maquiagem está em promoção, naturalmente a sua produtividade vai cair. Por que ela vai cair? Porque mesmo enchendo o carrinho, mesmo fazendo um pedido de 40%, às vezes a consultora vai fazer um pedido de 1.000 pontos. O pedido dela de 40% não vai dar 1.200 pontos. Porque ela atingiu o valor para um pedido de 40%, mas a produção ficou baixa, porque os produtos que ela colocou ali pontuam pouco. E aí, o que acontece em contrapartida? Aumenta a atividade. Por que aumenta a atividade? Porque maquiagem
é muito mais fácil de vender do que cuidados com a pele de uma forma mais simples. Então, se você posta na rede social, se você anda com uma bolsinha 48 horas, se você simplesmente posta uma foto de você com um batom, a maquiagem é muito mais simples de vender sem fazer sessão do que um produto de cuidados com a pele. Então, mesmo aquela consultora parada ou terminada, ela tende a fazer um pedido de maquiagem, seja para uso pessoal, seja às vezes para vender para as amigas mais próximas, para a família dela. Então, promoção de maquiagem, o que você já tem que esperar? Queda de produtividade, aumento de atividade. Beleza, maravilhoso. Isso aí já está posto. Se isso já está posto, o que você tem que fazer? O inverso. E aí o que eu vejo é muita diretora que a promoção é de maquiagem, ela fala só de maquiagem, 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 maquiagem. O que ela vai fazer? Exatamente isso. Peraí, deixa eu pensar, deixa eu raciocinar. Se a promoção é de maquiagem, ok, eu já estou garantindo alta atividade, mas isso vai prejudicar a minha produtividade, o que eu tenho que estimular ao longo do mês? Produtividade. Então, o seu desafio tem que ser, além das vendas da promoção, óbvio que eu não vou contra o que a empresa trouxe, eu vou estimular as vendas da promoção, mas eu vou dar um desafio de quantidade de itens que ela vai colocar. Então, se é uma promoção de base, eu vou dar um desafio de vender pelo menos 30 bases, 20 bases, né? Se é, às vezes, uma promoção só de maquiagem, eu posso colocar um desafio na minha unidade de venda de skincare. Débora, mas você é louca, a promoção é porque você precisa impulsionar a produtividade. Eu preciso dar desafio que aumenta o patamar de produção daquelas meninas, independente do produto que está em promoção. E o que eu vejo muitas vezes é a diretora pegando a estratégia que a Mary Kay trouxe, pá, só na estratégia. Aí depois ela fala assim, meu Deus do céu, mas eu tive um tantão de consultora que fez pedido e não aumentei na produção da unidade, porque a produtividade caiu. Então, quando eu entendo que a Mary Kay trouxe como estratégia, percebo como isso vai impactar no meu resultado e defino aonde que eu preciso fortalecer, você tem que fortalecer naquilo que a Mary Kay enfraqueceu. Ela fortalece o volume de vendas, mas ela enfraquece a pontuação que a sua unidade faz quando ela faz uma promoção de maquiagem. Agora, o contrário acontece quando é uma promoção de skincare. Os produtos de pele, eles pontuam melhor. Então, o que ele faz? Ele sobe a produtividade. Mas a sua consultora que está parada, terminada, vai comprar kit Time Wise 3D para estocar? Não vai. Então, o que acontece com a atividade? Cai. Por quê? Porque as suas consultoras ativas que vão colocar pedido, mas as paradas e terminadas não vão se motivar por uma promoção de cuidados com a pele. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O inverso. Peraí, se a Mary Kay já está garantindo com a estratégia do mês produtividade, eu preciso trabalhar a atividade. É o mês de você ligar para todas as paradas, para as terminadas, olhar efetivamente aquelas que têm potencial para voltar, criar um bom kit bem-vindo de volta, que a gente cria para vocês, mas é importante você olhar o que a sua unidade compraria, chamar cada uma delas no individual. O que aumenta a atividade? Acompanhamento individual. Então, esse tem que ser o seu foco quando a produtividade já está garantida. Então, quando eu entendo que a estratégia que a Mary Kay trouxe vai fortalecer um lado, vai enfraquecer o outro, eu preciso trabalhar, claro, falando, de novo, gente, não estou indo contra o que a Mary Kay fala. Falando da promoção principal, mas fazendo o sentido inverso para equilibrar as contas. E para no final eu ter uma produtividade boa e uma atividade boa, porque aí efetivamente isso vai melhorar o meu resultado, tá? Já com relação aos programas de iniciação, gente, tá fazendo sentido aqui para vocês? Porque, igual eu falei, são poucos slides, né? Mas eu vou me alongando no detalhe, que eu acho que é onde está importante do raciocínio, tá? Se alguém quiser colocar no chat, vocês estão tudo mudo aí, né? Tem 134 pessoas, tô feliz demais, tem muita gente aí me ouvindo. Eu falo muito rápido, né, gente? Foi mal. Eu falo rápido, tá? Mas é porque eu tenho muito a dizer. Então vai ficar gravado, depois vocês podem assistir de novo. Então agora vamos para os programas de iniciação. Gente, quando a Mary Kay traz um programa de iniciação que está beneficiando de forma imediata a iniciadora, então, por exemplo, inicie 2 consultoras ativas e ganhe a bolsa. Inicie não sei o que lá e ganha necessaire. Inicie e ganhe o ó. Ela já dá assim, ó. Fechou, ganhou, fechou, ganhou, fechou, ganhou. Né? Não é algo a longo prazo, é algo imediato. O que a Mary Kay está estimulando? Volume de inícios. Então, se toda pessoa que iniciar 2 consultoras ativas ganhar um óculos, o volume de inícios vai aumentar muito, tá? Então, toda vez que vocês verem uma promoção de iniciação que é benefício imediato, entrou, ganhou, entrou, ganhou, entrou, ganhou, o que vai acontecer na sua unidade? Vai entrar muita gente. Mas a tendência é que entre muita gente fake, porque a iniciadora quer ganhar o presente, tá? Então, eu quero ganhar o óculos, aquela menina nem quer ser líder, nem quer crescer, nem quer ser futura diretora, nem quer ser nada, né? Mas ela vai lá e inicia a mãe e a tia para poder ganhar o óculos. Então, quando a gente tem uma promoção de benefício imediato, a gente tende a ter um alto volume de inícios, mas a qualidade dos inícios tende a ser
baixa. Por que a qualidade dos inícios tende a ser baixa? Porque entra qualquer pessoa. Então, isso é bom e ruim, né? Depende do momento que você tá. Se for um momento que você tá fechando uma meta de um carro, fechando uma meta de uma viagem, fechando uma cor de iniciação, tá maravilhoso, entrou, pontuou naquele mês, valeu ali pro que você precisava, qualificou, ganhou os presentes, ótimo. Mas você, como pessoa estrategista, tem que entender que sua unidade vai ficar inchada de pessoas que não são consultoras de verdade. E aí, às vezes, você vai olhar lá e falar assim, nossa, eu tenho aqui 100 consultoras, mas dessas 100 tem 30 que não são consultoras de verdade. Então, você não tem 100, você tem 70. E na hora que você faz todas as suas projeções, você tem que fazer as suas projeções para 70 e não para 100. Então, eu quero que vocês entendam que quando traz um benefício imediato, vai ter um alto volume de inícios que vai te dar uma ilusão de minha unidade cresceu. Mas se você não parar para avaliar quem foram essas pessoas iniciadas de verdade, você não vai conseguir efetivamente fazer um acompanhamento para falar assim, não são as consultoras com as quais eu posso contar. E outra coisa importante, se entrou um monte de gente de mentira agora, o que vai acontecer daqui 6 meses com a sua unidade, com seu índice de terminação? Ele vai lá em cima. Então, se ele vai lá em cima, eu tenho que... não, de novo, não é problema. Se você tem uma meta para bater, faça. Mas entenda que daqui 6 meses seus indicadores vão cair. E que tá tudo bem. Então, na hora que ele cair, você não pode falar assim, oh, meu Deus, o que aconteceu? De repente, eu tive aqui 30 consultoras terminadas. Você teve 30 consultoras terminadas, porque há 6 meses atrás, a Mary Kay deu uma meta de iniciação imediata, entraram 30 pessoas que não eram consultora, bombou aquele mês, e 6 meses depois, seu indicador despencou. Então, quando eu tenho consciência disso, eu tomo a decisão. Então, o que é a minha estratégia? Quando a Mary Kay traz iniciação de recompensa imediata, e eu sei que eu vou ter alto volume de inícios, o que a diretora costuma fazer? Incentivar os inícios. Vem, grupo para ganhar a bolsa, e tá certo, não tem de novo que ir contra o que a Mary Kay está trazendo, mas o que tem que ser o seu trabalho nos bastidores? Como que eu vou qualificar esses inícios? Peraí, eu tô pegando volumão aqui, nossa, entrou 30 pessoas novas, 40 pessoas novas, eu tenho que chamar uma por uma no individual. Eu tenho que entender quem é consultora de verdade, quem não é. Às vezes aquela amiga que entrou só para ajudar a outra a ganhar o óculos, quem sabe se eu explicar para ela melhor, porque às vezes a amiga nem explicou, só queria ganhar o óculos. Mas se eu explicar melhor para ela os ganhos da Mary Kay, qual que é a carreira, onde que ela pode chegar, quem sabe eu vou transformar essa menina numa consultora. E às vezes a diretora ela fala assim, ah, não fui eu que iniciei, não é minha. Gente, tá na sua unidade, é sua. Tá? Até da dica é sua. Eu sei que às vezes a dica a gente já solta um pouquinho mais para ela dar conta de ir sozinha e se formar como uma diretora forte. Tá certo. Mas você não pode deixar de estar de olho se aquela menina é uma potencial, se não é, como que ela foi tratada, o que explicou para ela sobre a carreira, sobre o negócio. Então, quando a Mary Kay traz uma estratégia que traz volume de iniciação, o seu papel como diretora, além de fortalecer o que a empresa trouxe, é trabalhar a qualidade do início. É saber quem entrou, se efetivamente tem potencial ou não, e se não tiver, tentar transformar para que aquele início que entrou só para ganhar recompensa realmente se torne uma consultora. Então, quando a Mary Kay estimula volume, o seu trabalho está na qualidade, está do outro lado. É fortalecer o outro lado que vai enfraquecer, porque a qualidade vai cair quando você tiver alto volume de iniciação. Agora, existem momentos que a Mary Kay incentiva o contrário. Não tem benefício imediato. Já viu na época do cartão presente, né? Agora a gente tem de novo, tá tudo meio misturado, né? Esse mês a Mary Kay trouxe a recompensa para iniciadora, recompensa para iniciado, os cartões presentes ao longo dos 3 meses, os cupons de desconto, colocou um tanto de coisa, né? Meio que tá estimulando de tudo um pouco. Mas normalmente a gente tem um desses dois perfis, ou estímulo de recompensa imediata, ou de recompensa a médio e longo prazo. Então, vamos imaginar assim, a gente teve durante muitos meses o compartilhe seu legado do cartão presente. Então, no primeiro mês, a consultora não ganhava nada. Ela entrava, obviamente, kit cadastro, né, com o queridinho, mas ela não tinha nenhum benefício por se tornar consultora naquele mês. E a iniciadora também não. Mas no segundo mês, se ela mantivesse a constância, ela ganhava um cartão presente de R$ 120 para usar. E a iniciadora não ganhava nada. No terceiro mês, ela ganhava um cartão presente de R$ 280 para usar. E aí sim a iniciadora ganhava um cartão presente para poder usar. Então, percebem que já é uma estratégia completamente diferente. Por quê? Porque não vai entrar qualquer pessoa. Não vai iniciar qualquer pessoa. Aquela pessoa que não quer se tornar diretora, aquela pessoa que não quer crescer na carreira, não vai ter paciência de iniciar a prima, a tia, a avó. Primeiro que a prima, a tia e a avó não vão fazer pedidos 3 meses consecutivos. Ela só faria o pedido no primeiro mês para ganhar o benefício. E ela não vai ter paciência de desenvolver essa pessoa para no terceiro mês ganhar um cartão presente. Segundo ponto, quando o benefício é cartão presente, não é uma recompensa além de imediata, não é uma recompensa, como é que eu posso dizer? Palpável, não é uma garrafinha que chegou na sua casa. Não é uma necessaire. É um cartão presente que você pode usar como? Fazendo pedido.
Então, se ela não pode pegar aquele dinheiro e falar assim, deposita na minha conta para mim, porque se fosse, às vezes até traria um pouco desse efeito, né? Deposita os R$ 400 lá para mim, dos 120 mais os 280 na minha conta, às vezes entraria uma consultora fake para receber esse dinheiro, mas não, a Mary Kay não paga isso em dinheiro. A Mary Kay coloca isso disponível como um cartão presente para você usar no próximo pedido. Então, quem efetivamente vai usar essa estratégia de iniciação? As iniciadoras de verdade e as iniciadas de verdade. Então, quando vem um programa de iniciação neste formato, o que tende a acontecer? Cai o volume de iniciação, mas aumenta a qualidade das iniciadas. Então, às vezes, eu falo assim, nossa, não tive 30 iniciados. Nossa, mês passado, que ganhava óculos, entrou 30 novas consultoras. Esse mês entrou só 10. Mas nesse mês que entrou 10, muito provavelmente essas 10 são consultoras de verdade. E das 30 que entraram, às vezes 20, 25 não eram. Só 5 que você ia poder contar depois. Então, de novo, né? Quando eu tenho uma estratégia da Mary Kay que diminui o volume de inícios, mas aumenta a qualidade dos inícios, aonde que eu preciso trabalhar? Aonde está ruim. Então, peraí, então eu preciso estimular o volume de iniciação, porque eu já sei que o volume vai ser baixo. Então, se o volume de iniciação vai ser baixo, eu preciso dar desafio de iniciação. Então, a Mary Kay não deu um presente de recompensa imediata? Eu vou dar. Não tô falando que a gente tem, eu sei, gente, a Mary Kay fala que é a Mary Kay presentei e a gente reconhece, não é isso? A gente só vai lá, bate palminha, faz a arte de reconhecimento e ok. Mas eu sei que a maioria dos diretores trabalham com desafios. Mas eu quero que vocês entendam que o desafio, quando você se propõe a investir nisso, a gastar dinheiro com isso, que você gaste com aquilo que a Mary Kay não está estimulando. Porque o que a Mary Kay já está estimulando não precisa que você fortaleça. Se já está fortalecido qualidade dos inícios, você precisa fortalecer volume. Então, aqui, gente, fica muito claro de como, com uma visão estratégica, você viu o que a Mary Kay propôs. E baseado no que a Mary Kay propôs, eu entendi se é um produto de pele, se é um produto de maquiagem, como isso vai impactar na minha produtividade, como isso vai impactar na minha atividade, se é um programa de iniciação, como que isso vai impactar nas novas consultoras que estão entrando, na quantidade de consultoras que estão entrando, e tudo isso vai construindo a minha estratégia para o mês. Porque eu vou entendendo que, baseado no que a Mary Kay já está fortalecendo, eu não preciso fortalecer mais uma fortaleza. Isso aqui já está fortalecido, a empresa já trouxe isso forte. Eu preciso fortalecer o que está enfraquecido, né? Baseado na estratégia do que a empresa trouxe. E aqui, gente, eu não sei o que aconteceu. Riscou aqui para vocês? Parece que alguém... Deixa eu só tentar voltar aqui. Olha que engraçado. Deu uns riscos amarelos aqui para vocês, como se alguém tivesse riscado a apresentação. Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo, rapidinho. Ou não apareceu isso para vocês? Só para mim. Apareceu sim. Bem, né? Beleza, gente. Então, tirei os risquinhos aqui. Deixa eu só ver se nos comentários tem alguma coisa que eu preciso responder. Beleza. Então, vou compartilhar de novo, tá? Que aí eu acho que agora ficou sem os risquinhos. Acho que sumiu. Aí agora os risquinhos tá limpinho, não tá agora? Não sei Tá por que não, doideira. Ok. tá não. Continua os risquinhos aqui. Não, Oi? aqui já não apareceu o Não, tá risquinho, não, só normal, tá o só os gráfico. riscos do gráfico mesmo, Beleza, Débora. porque antes parece que alguém riscou de amarelo, assim, passou riscando. Não sei o que foi, não, mas É, ok. Resolvi. é. Então vamos lá. Como que eu quero mostrar para vocês aqui como que as definições da Mary Kay vai impactando no cenário externo, tá? Então aqui eu peguei o simulado, né, de algumas áreas nacionais, coloquei aqui o que eu vi de forma geral. Então nós estamos olhando um comparativo de 3 anos consecutivos. Então tem área nacional que eu já acompanho há 3, agora vai fazer 4 anos, então a gente vai conseguindo ver todas essas nuances do negócio, né? Então 2022, gente, para quem não entende muito de gráfico, mas só para facilitar, 2022 é a linha laranja, 2023 é a linha amarela e 2024 é a linha verde, tá? Então, vamos lembrar o seguinte, aí é importante a gente lembrar essas coisas, e é uma das coisas que a gente vai colocar dentro do Rose App, a gente vai colocar uma linha do tempo que a gente vai conseguir marcando as promoções que tiveram naquele mês para você daqui a um ano. Que às vezes você vai falar assim, nossa, eu lembro que meu outubro do ano passado foi sensacional. Por que outubro desse ano não foi tão maravilhoso? Né? Então a gente costuma fazer essas comparações, mas peraí, para eu comparar, eu tenho que comparar coisas iguais. Eu não posso comparar coisas que foram usadas estratégias completamente diferentes. Então, ó, o que eu lembro aqui para poder falar para vocês, tá? Talvez algumas de vocês vão lembrar também, às vezes até outras coisas que eu não vou lembrar. Em 2022, a Mary Kay, em fevereiro, deu uma promoção do Kit Time-Wise 3D. Então, ó, janeiro começou baixo, conforme previsto, né? Aqui na linha laranja. Quando foi em fevereiro,
a Mary Kay lançou a promoção do Kit Timewise 3D, então as vendas cresceram, e quando foi em março, despencou. Normalmente, quando um mês tem uma promoção muito atrativa, o próximo mês tem uma queda grande. Por quê? Porque as consultoras comprometem cartão, fazem pedidos maiores do que estão habituadas, né? Então, normalmente, uma promoção muito boa no mês, como promoção de base, como promoção de Kit Timewise, como promoção de 50%. Gente, eu amo e odeio 50%. Eu amo 50% no mês que ele acontece, mas os próximos 3 meses tá ferrado. Por quê? Porque a consultora que faz pedido de 35% vai fazer de 50%. Só que será que ela vai se movimentar para vender um pedido de 50%? Se ela tem um ritmo de venda de pedido de 35%, ela vai vender o pedido de 35%. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar com o estoque cheio, ela não vai conseguir pagar a fatura e ela não vai fazer pedido nos 2 próximos meses. Se a consultora que faz pedido de 40% já faz um de 50% muito mais elevado do que ela está habituado, ela vai bombar naquele mês, mas no mês seguinte o cartão dela nem tem limite para fazer um pedido de 40% de novo. Então ela até vai fazer o pedido, mas ela vai fazer o de 35%. Então a promoção de 50% ela é sensacional no mês que ela acontece, mas a ressaca dele dura 3 meses, tá? Tanto de estoque das consultoras, quanto de segurança delas para fazer pedido, quanto de limite de cartão. Então, ó, já sei, a Mary Kay trouxe uma estratégia de promoção de 50%, o que eu tenho que fazer? Muita ação de venda. Muita ação de venda. Eu tenho que garantir que as meninas vão assim, ó, desembolar estoque, desembolar no ponto de dar desconto para os clientes dela mesmo. Comprou com 50% de desconto, é para dar 20% de desconto, né? Nos meses seguintes, não no mês da promoção. Mas depois, você vê que a menina tá agarrada com aquilo ali, você tem que efetivamente fazer ela desenrolar o que ela tem na mão, porque senão ela não vai fazer pedido de novo, tá? Então, beleza. Então, em fevereiro, aqui em 2022, a Mary Kay colocou a promoção do Timewise 3D, e aí em março, ó, pum, despencou, tá? Aí, quando a gente vem para 2023, o que aconteceu? A Mary Kay inverteu. Ela deixou a promoção do Kit Timewise para março. Porque a gente sabe que janeiro e fevereiro já é mais devagar, pós início de ano, depois vem carnaval, depois vem Semana Santa. O que a Mary Kay fez? Não, peraí, deixa janeiro e fevereiro do jeito que é para ser mesmo. E em março a gente vai dar a promoção do Kit Timewise. Olha a linha amarela, subiu em março. E aí, depois que subiu em março, já conseguiu manter patamares maiores de março para frente. Em 2023, o que aconteceu em julho? Promoção de 50%. Olha o pico que dá aqui na promoção de 50% em julho. Mas olha o que acontece em agosto, setembro e outubro depois. Os resultados de agosto, setembro e outubro caem abaixo do que estava lá em maio. E depois fica difícil de recuperar ao longo do ano. Então, a maioria das áreas nacionais tem uma grande dificuldade de recuperar o resultado aqui nos 2 últimos meses. Quando foi agora em 2024, o que a Mary Kay fez? Veio subindo, né? Aqui, ó, é a linha verde. Veio subindo. Em junho, se eu não me engano, foi promoção de base, né? E aí a promoção de base dá um pico. Na sequência, tem uma queda. Na sequência, sobe um pouquinho e veio a promoção de 50% em outubro. E aí, o que é importante a gente saber aqui no final do ano? Apesar de que a gente falou lá da sazonalidade, então vai misturando as estratégias, né? Dezembro é um dos meses que a gente mais vende, mas não é dos meses que as diretoras mais pontuam. Por quê? Porque as consultoras que vendem muito em dezembro já pediram em novembro. Novembro, gente, costuma ser muito mais forte do que dezembro. Dezembro, a partir do dia 15, a maioria das consultoras já parou de trabalhar, já está de férias, as crianças já estão em casa, já está organizando Natal, já está indo para o interior. O pedido que ela faz depois do dia 15, às vezes, não chega mais para o Natal, dependendo da cidade onde ela mora. Então, os pedidos em dezembro tendem a ser mais baixos. Então, o que acontece? Se você tem uma meta no final do ano para fechar um carro, para fechar uma viagem, para fechar uma corte de vendas das unidades, para fechar ali 800 mil pontos para viagem de diretora só, não deixa para dezembro. Você precisa trabalhar. Ah, não, eu vou deixar, falta 100 mil pontos. Eu vou fazer 50 mil em novembro, 50 mil em dezembro. Ai, Jesus, peraí, caiu um pouquinho. Rapidinho, gente. Problemas técnicos. Dificilmente vai, tá, gente? Quando fica uma mesma pontuação para fazer em novembro e dezembro, vou falar pela minha experiência aqui, tá? Não me deixem mentir. Normalmente a diretora completou a pontuação, tá? Então, assim, ó, ficou faltando 50 mil pontos em novembro, 50 mil pontos em dezembro. Na verdade, em dezembro ela fez 40 e completou 10. Dificilmente ela fez em dezembro a mesma pontuação que ela fez em novembro. Peraí, gente, caiu mesmo. Peraí, deixa eu arrumar rapidinho. Desculpa, gente, problemas técnicos. Está apoiado na minha tela aqui, caiu. Então, quando você tiver uma meta de final de ano, coloca o seu foco mais em outubro, novembro, porque dezembro vai ser meio que aquela
aquela deixa. Então, se vocês olharem aqui 2022 e 2023, que é o laranja e o amarelo, vocês vão perceber que em novembro tem um pico e em dezembro tem uma queda. Como que a Mary Kay mudou isso esse ano, né? Contrariando todo... Já entendi aqui, gente, é porque tá ventando minha janela e é o vento saindo lá na ring light. Peraí. Ei, gente, só um minuto. Pronto. Então, como que a Mary Kay mudou isso, né, esse mês? Colocou uma promoção de 50% em outubro. Na hora que ela colocou uma promoção de 50% em outubro, o que aconteceu com novembro? Despencou. E aí, o dezembro subiu um pouquinho, mas mais baseado, porque novembro foi muito ruim, né? Muito ruim, assim, dentro do esperado, do que porque dezembro foi um sucesso, tá? Então, quando eu consigo ir fazendo essas avaliações, o que a gente perde? Que pra mim, assim, pelo menos... Gente, eu não tenho contato com ninguém da Mary Kay, tá? Eu não converso com nenhum staff, eu não sei nada dos bastidores da Mary Kay. Eu tô falando pra vocês o que eu imagino do que eu vejo aqui, né? A Mary Kay vê o que o mercado vai trazer, tenta, né, dentro das estratégias da própria empresa, fazer isso que a gente falou de fortalecer o que tá fraco. Então, o que vai ser ruim lá no mercado agora? Ah, é venda? Então, vou fortalecer um produto que bomba de vender. O que no mercado agora vai acontecer pouco? Ah, vai pouca iniciação? Então, vou trazer uma coisa de iniciação imediata para trazer volume, né? Mas a gente percebe como que as estratégias da própria Mary Kay vão sendo modificadas de acordo com a sazonalidade do ano e com o que ela tem de histórico do próprio negócio. Então, se a própria Mary Kay para avaliar o resultado dos últimos anos, para definir as estratégias para os próximos meses, como que você, como diretora, não faz isso? Então, isso para mim aqui, assim, é muito importante que vocês tenham essa consciência, tá? E aí, seguido, então, da estratégia externa, da estratégia da Mary Kay, vem as estratégias da área nacional, que tem que se somar às suas estratégias como diretora. Mas aí entra o que eu, né, falo há muito tempo e é o que a gente traz através da avaliação do Rose App, que é aonde a sua unidade está. Como é que estão os seus indicadores? E aí, pode ser que agora, você já me ouviu falando um tanto de vezes, só agora que está fazendo sentido para você a importância de você entender os seus números. Porque os seus números, ele é só um pedacinho de tudo isso que a gente está vendo, mas isso tudo vai funcionando em cadeia. Então, na hora que chega na sua unidade, você precisa entender aonde a minha unidade está. Adianta eu querer fazer uma estratégia que uma diretora que tem 500 consultoras e tem 70 inícios por mês tem sucesso com a minha unidade que tem 40 consultores e está tendo 3 inícios por mês? São unidades completamente diferentes. Então, é muito importante você entender e adequar o que for pertinente à sua unidade. De novo, gente, porque fica parecendo que eu estou indo contra ou o que a empresa trouxe como estratégia, que eu estou mandando vocês trabalhar o outro lado, ou não pegar o que a Nacional trouxe. Não é nada disso. Eu comecei a live, né? Eu comecei essa aula falando que eu amo a Mary Kay, que eu amo os produtos, que eu, né, sempre vou estar sempre falando sobre a empresa, bem da empresa, como parceira da empresa, mas é importante que vocês, como estrategistas do seu negócio, olhem e consigam avaliar. Faz sentido para mim? Minha Nacional trouxe este programa aqui, eu vou participar, maravilhoso. Mas o que eu tenho que fazer do outro lado, porque a minha unidade precisa? Não tô... Eu, gente, sempre participei de tudo que a Minha Nacional propôs. Tudo, qualquer aula, qualquer desafio, qualquer treinamento. Quem vai? Meu nome já estava lá. Quem vai participar desse treinamento? Meu nome já estava lá. Quem vai participar desse desafio? Meu nome já... Mas eu nunca deixei de olhar o que a minha unidade precisava. Independente do que a Nacional trazia, o que a minha unidade precisa. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui daqui a pouquinho sobre treinamentos específicos que vocês vão entender como que isso traz um impacto geral. Então, adeque o que for pertinente para a sua unidade. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma diretora que eu conversei esses dias, tá? Então, não tem nome de ninguém aqui, mas uma diretora que me pediu uma ajuda e falou assim, Débora, meu foco para 2025 é fechar a viagem das diretoras tops, eu quero fazer 800 mil pontos. E aí eu peguei os gráficos dela, que estão lá no Rose App, que vão mostrando esses números mês a mês. E aí, quando a gente vai vendo esses números mês a mês, a gente vê aquilo que eu falei para vocês no início, que são as linhas de tendência. Quando eu enxergo as linhas de tendência, eu consigo entender se meu resultado está melhorando, está piorando, se eu devo manter a estratégia, se eu tenho que trocar. Então, vamos ver aqui bem simples. Essa viagem são 800 mil pontos no ano, que dá uma média de 67 mil pontos por mês. Quando eu peguei essa diretora aqui para avaliar, eu puxei aqui os últimos 5 meses dela, das pontuações que ela já estava fazendo. 34, 34, 67, 38, 52. E aí, quando eu olhei as pontuações dos últimos meses, ela já tem hoje uma média real de 45 mil pontos por mês. É o que a unidade dela entrega.
É uma unidade, gente, já é excelente, né? Já é uma unidade aí de carro rosa ou de, no mínimo, manutenção de carro cor-de-rosa para quem já ganhou, né? Precisa fazer os 40 por mês. Então, já é uma unidade muito legal. Mas, além disso, eu preciso avaliar os 2 indicadores principais, que é a atividade e produtividade. A atividade, a Mary Kay pede que a gente tenha 40% do nosso time fazendo pedido. E na hora que eu avaliei todas as atividades dela aqui dos últimos meses, a média dela está em 37%. Isso já é um número, gente, muito bom. Né? Baseado no que a Mary Kay pede, 40%, se você tem 37%, você está muito próximo daquilo que a Mary Kay pede. É um ajuste fino, né? Não é nada de outro mundo. Então, a atividade dela já estava legal. E quando eu fui avaliar a produtividade dos últimos meses, ela já tinha uma produtividade média de 1.226 pontos. A Mary Kay pede 1.200? Ah, então peraí. Onde que vai estar, né, a solução dessa diretora? Porque ela já faz 45 mil pontos. Ela já tem uma produtividade alta. Ela já tem uma atividade boa. Gente, quando eu olho um cenário parecido com esse, eu falo com a diretora assim, tá, notícia boa, notícia ruim para você. A notícia boa é que ela provavelmente é uma excelente diretora. Ela é uma diretora que faz acompanhamento, ela é uma diretora que dá treinamento, a unidade dela sabe sobre os produtos, a unidade dela, quem quer trabalhar, recebe nela todo o suporte. Então, ela é uma excelente gestora do time que já existe. Mas qual que é a notícia ruim? O time dela está no máximo da entrega. Esse time que ela tem hoje não vai fazer muito mais do que 40 e poucos mil pontos. Ah, Débora, mas eu tô vendo aqui 57, 52, peraí. Outubro, que foi 50%, e dezembro, que era fechamento de ano. Então, muita gente com metas por bater. Então, no geral, a unidade dela vai entregar, no máximo, esses 40 e poucos mil pontos. Então, a notícia ruim para ela é, fulana, não adianta estrangular mais essas suas consultoras, é tentar tirar leite de pedra. Essas meninas que estão aí não vão te entregar muito mais do que o que elas já estão entregando. O seu foco está na iniciação. E aí, quando a gente vem mais em detalhes para a unidade dela, que é tamanho da unidade e iniciação, a gente enxerga isso mais claro, porque, olha, ela até tem uma unidade bem legal, 109 consultoras, 100, 95, 98, 95. A média de consultoras dela do último semestre, né, dos últimos 5, 6 meses, é de 99 consultoras, que é o que a Mary Kay fala que é uma unidade perfeita, né? 100 consultoras é a diretora de carro rosa. A Mary Kay fala isso, seguindo os padrões da própria empresa, tendo 100 consultoras, mais ou menos 1.200 pontos de produtividade, 40% de atividade, você vai conquistar o carro. Só que ela não quer fazer só a pontuação de um carro. Ela quer fazer uma pontuação de viagem. Então, para uma pontuação de viagem, 99 consultoras é pouco. Ela precisa ter mais gente. E aí, aqui, relata para mim o problema real. Olha como está a iniciação dela mês a mês. Num mês, só 2 inícios, no outro, só 2, no outro 7, no outro 7, no outro 3. Ela está tendo, em média, 4 inícios por mês. Então, a unidade dela não está crescendo. Na verdade, a Mary Kay fala, né? Abaixo de 10 inícios, seu time está morrendo, acima de 10, seu time está crescendo. Mas isso, gente, é uma métrica geral da Mary Kay. Todo diretor, início de mês, tem que ir lá e olhar quantas paradas 3 eu tenho, porque as suas paradas 3 vão virar terminadas. Se você tem 10 paradas 3 e você tem 10 inícios, seu time ficou no 0 a 0. Você perdeu 10 e ganhou 10, seu time não cresceu. Então, a sua meta de iniciação é sempre 10, mais de paradas 3. Então, a gente lá no RoseApp já coloca isso. A sua meta de iniciação é o baseado não só para o seu time ter 10 inícios a mais, é o quanto você precisa para crescer. A gente já calcula quantas paradas 3 você tem, mais 10, então tá aqui, ó. Você tem que iniciar 23 consultoras. Então, o que a gente percebe? Que é uma excelente diretora. Aí é que vem aquela sensação de impotência, né? Quantas diretoras estão aí há muito tempo batendo na trave com carro rosa, batendo na trave por uma viagem, e fica assim, nossa, mas eu trabalho direitinho, eu faço tudo, e faz mesmo. Quando você vai ver, faz reunião de unidade, faz treinamento, faz capacitação, faz acompanhamento com as meninas, mas o time não cresce. Por quê? Porque o foco está em cuidar tão bem de quem está ali, que não está olhando nada para a iniciação, né? Então, aqui a gente vê um exemplo claro de uma diretora top, que está tendo um bom resultado, mas que não está alavancando para onde ela quer, porque não está colocando o foco principal nela, no indicador que ela precisa, que é a iniciação. E aí pode ser que você vai fazer toda a sua análise e vai falar assim, não, peraí, Débora, meu problema não está na iniciação. Eu acabei de olhar aqui, minha produtividade é que está baixa. Minha atividade é que está baixa, minha iniciação está ruim, né? Como que eu posso otimizar cada um desses indicadores? Eu já falei isso em vários treinamentos, né? Pode ser que vocês já tenham me ouvido falar isso em outras áreas nacionais, tá? Mas, por exemplo, produtividade. Gente, a produtividade é o ticket médio que cada consultora coloca. Quando você pega a pontuação total que a sua unidade fez, divide pelo número de consultoras A1, você vai encontrar a produtividade. A Mary Kay espera que nós tenhamos produtividades médias de 1.200 pontos. Por que a Mary Kay coloca 1.200 pontos? Porque 1.200 pontos são pedidos médios de 40%.
O pedido médio de 40% é o único que dá mais de R$1.000 de lucro para a consultora. A consultora só vai permanecer no negócio, gente, se ela ganhar mais de R$1.000 por mês. Ninguém fica num negócio ganhando R$250, R$500 por mês, não, gente. Ela sai para fazer faxina para ganhar um salário mínimo. Então, se você não eleva sua consultora para um patamar de pedido de 40% para ganhar pelo menos R$1.000 por mês, ela não vai ficar no negócio por muito tempo, tá? A não ser que ela faça Mary Kay por hobby e ela tem outro dinheiro lá que ela ganha ao longo do mês. Porque se Mary Kay for o negócio dela, ela não vai ficar com pedidos menores do que 40%. Então, quando você faz essa avaliação e a produtividade está baixa, o que aumenta a produtividade? Tem 4 coisas que aumentam a produtividade. Conhecimento de produto. Então, quando a sua consultora conhece mais de produto, ela sabe falar melhor sobre eles, ela passa mais credibilidade, naturalmente ela vende certo e ela vende mais. Quando ela vende certo, a cliente dela faz reposição e ela continua vendendo mais. Então, o primeiro treinamento você tem que dar para a sua unidade quando a sua produtividade está baixa, conhecimento de produto. Segundo treinamento você tem que dar para a sua unidade de baixa produtividade, formas de venda. Então, hoje a gente está vindo de uma leva online, de um tanto de consultora que quer trabalhar só fazendo post nas redes sociais, mandando revistinha. Tá tudo bem? Tá tudo bem, mas vai ser consultora de 25%, 30%. Para ela crescer para um 40%, ela precisa fazer um skin analyzer. Eu não estou dizendo que não precisa ser online, pode ser online, mas ela tem que fazer várias formas de venda. A gente tinha 5 formas de venda que Mary Kay Ash falava, mas hoje a gente for listar, a gente tem 30, né? Depois da pandemia tem milhões. Então, ela tem que trabalhar várias formas de venda, ela tem que saber fazer um skin analyzer, ela tem que saber fazer uma bolsa 48 horas, ela tem que saber fazer uma demonstração no caminho. Nem que seja uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, ela vai entender que uma sessão presencial vai trazer para ela um resultado melhor. Então, quando eu ensino uma mesma consultora a trabalhar várias formas de venda, ela tende a atuar de forma mais ampla e ela vai vender mais, vai aumentar a produtividade. Terceira coisa que aumenta a produtividade, fazer as meninas trabalharem bem fidelização e acompanhamento dos clientes. Hoje eu vejo assim, 70%, 80% das consultoras não anotam nada, não sabem para quem vendeu, quando vendeu, o que vendeu. Então a gente pega aquele tanto de cliente abandonado que, nossa, comprei uma base uma vez, minha consultora nunca mais apareceu. Então eu tenho que ensinar essa menina a trabalhar a reposição, porque a reposição é a venda passiva, é a venda que ela não faz esforço para vender mais. A venda já começa a acontecer. Mas qual que é o erro da consultora que às vezes faz a venda passiva? Ela comete 2 erros que impactam na produtividade, que você como diretora tem que ensinar ela. Ela substitui a venda principal pela reposição. Se ela vendia R$2.000 todo mês bonitinho e depois de 6 meses ela começa a vender R$500 de reposição, ela só se esforça para vender mais 1.500. Porque ela já vendeu 500 sem esforço e ela continua vendendo 2.000. Ela não entende que ela tem que continuar fazendo esforço para vender 2.000 e que os 500 é bônus. É extra, ela vai passar a vender 2.500 e aí naturalmente ela vai vender mais, vai lucrar mais e vai pedir mais. E se ela pedir mais, vai aumentar a sua produtividade. E segundo, elas querem fazer a reposição por cliente. A reposição não é por cliente, a reposição é por produto. Se ela vendeu o mesmo produto se ela vendeu 2 produtos para a mesma cliente, um no mês e outro no outro, ela tem que entrar para falar da reposição do primeiro produto no mês e no mês seguinte ela tem que voltar naquela cliente para falar da reposição do próximo produto. Normalmente ela fala assim: "Ah, já falei com essa cliente, eu não vou voltar nela não". Então, eu tenho que ensinar elas a trabalhar em reposição. E para quem trabalha em reposição, eu ainda tenho que reforçar esses 2 itens, que a venda da reposição não substitui a venda principal e que ela precisa efetivamente trabalhar a reposição por produto e não por cliente. E a quarta coisa que aumenta a produtividade, fazer pedido mais no começo do mês. A consultora que faz pedido até dia 15, ela tem muito mais chance de fazer um repique do que uma consultora que fez pedido dia 25. Gente, se a menina fez pedido dia 10, lá no dia 29 ela tem pedido de um produto que ela não tem, ela faz um repique para aproveitar o desconto. Agora, se a consultora fez pedido dia 25 e dia 29 ela tem um pedido de um produto que ela não tem, ela não vai fazer outro pedido, o pedido dela nem chegou, o do dia 25. Ela vai deixar para fazer um pedido no mês seguinte. Então, quando eu consigo ajustar a minha unidade para fazer pedidos no início do mês, eu tendo a ter maior taxa de repique, tendo maior taxa de repique, eu aumento a minha produtividade. E aí eu já sei o que muitos de vocês estão pensando e vão me falar: Débora, já fiz de tudo para trazer meus pedidos para o início de mês, as meninas falam de data de virada de cartão, blá, 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 já sei tudo isso. Só que, de novo, vou falar com vocês, eu falei lá no início. O meu reforço é na educação. A consultora, ela tem que entender, e é você que tem que martelar, 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 martelar. Se ela não faz pedido no começo do mês, as vendas dela estão com menos potência. Porque tudo que eu prometi para ela, na hora que eu cadastrei ela, quando eu cadastrei, eu falo com ela assim: fulana, eu vou te dar todo o material, vou te mandar todos os posts prontos, todas as mensagens, só que ela precisa executar tendo a pronta entrega. Porque na hora que a cliente pedir, ela entregou, na hora que a cliente pedir, ela entregou. A consultora que faz pedido no final do mês, ela tem que olhar no retrovisor, ela tem que falar assim: o que a minha diretora mandou no início do mês passado? Que agora eu vou começar a divulgar.
E aí já mudou a campanha, a Mary Kay já mudou as blogueiras que ela está pagando para fazer a divulgação daquele produto. Então, é muito importante que ela entenda que quando ela não está caminhando com você na campanha do mês, já com a pronta entrega em mãos, ela diminui muito o potencial de vendas dela. O que eu vejo é muita diretora fazendo desafio, consultora nota 10, que é consultora que faz pedido até o dia 10, presenteando todo mundo que faz pedido até dia 15. Eu acho que é legal, isso faz muita gente puxar, né, o pedido para o início do mês, depois que puxa, vira uma rotina, mas eu sou muito a favor que mesmo que você dê o presente, você explique para ele, que ela entenda que ela está fazendo o pedido no começo do mês para benefício próprio, porque isso vai ajudar ela a potencializar de acordo com as estratégias que você vai trazendo. E, como consequência, isso vai aumentar a produtividade da sua unidade, tá? Então, para a gente fechar a produtividade, as 4 coisas que aumentam: conhecimento de produto, trabalhar várias formas de venda, trabalhar bem de forma eficaz reposição dos produtos e fidelização dos clientes, e por último, trazer os pedidos mais para o começo do mês. Quando eu vou para atividade, a atividade existem duas. A atividade é o número de consultores que colocaram um pedido dentro do seu universo total de APs e Ns. Então, dentro ali das suas ativas, paradas e novas, a Mary Kay espera que você tenha 40% do seu time colocando pedido. Quando você faz a sua análise e não encontra isso lá, o que aumenta a atividade? Existem 2 coisas que aumentam a atividade: iniciação e acompanhamento individual. Quando você inicia pessoas que efetivamente vieram para ser consultoras, que vão fazer uma inauguração do negócio, ela naturalmente vai se ativar. E se ela vai se ativar, naturalmente ela vai contar para o seu indicador de atividade. A segunda coisa que aumenta a atividade é acompanhamento individual, é saber no detalhe o que está acontecendo com cada consultora e ajudar a tratar aquela objeção. Então, quando eu vou cadastrar consultora, gente, a gente tem tabelas de objeções. 1000 aulas da Mary Kay ensinando o que falar. Ela não tem cartão, fala isso. Marido não apoia, fala aquilo. Tem filho pequeno, fala... Só que você esquece que daqui 3 meses, essa objeção continua existindo. Se ela não tem cartão, gente, dificilmente em 3 meses ela limpou o nome e agora tem cartão. Se ela tem filho pequeno, se Deus quiser, o filho pequeno tá lá dentro de casa atormentando ela. Se o marido não apoia, essa menina não tá colocando pelo menos R$2.000 por dentro de casa, o marido continua sem apoiar. Então, o mesmo motivo que era uma objeção para ela não se cadastrar, continua sendo uma objeção para daqui 3 meses ela parar. Então, se você não está acompanhando no detalhe, sabendo o que está acontecendo, conversando, mandando mensagem, ligando, essa menina vai parar por falta de acompanhamento. É trabalho de formiguinha. O que eu preciso que vocês entendam aqui da diferença de produtividade e atividade, além dessas ações que fazem, né, com que elas potencializem? Que toda estratégia que você define para a sua unidade, você precisa pensar nesses indicadores. Débora, como assim? O que você está falando? Vou falar do casar a sua estratégia com a área nacional. Teve uma nacional que eu estava conversando e que estava com uma atividade muito baixa. Poucas consultoras colocando pedido, a área nacional estava com 20 e poucos % só de atividade, né? E a Mary Kay espera 40%. E aí ela falou assim, Débora, eu tive uma ideia aqui, eu vou contratar uma pessoa de fora que vai dar um treinamento de skincare top dos tops, tipo assim, vai dar não sei quantos módulos, não sei quantas aulas, vai explicar tudo sobre pele, sobre derme, sobre isso e aquilo, vai explicar como que os produtos da Mary Kay atuam, e ela é renomada, ela é isso, ela é aquilo, falou todo o projeto. E eu falei, olha, o projeto é sensacional. O projeto é ótimo, vai trazer muito conhecimento para as meninas mesmo, né? Eu acho que é um projeto bem legal, mas isso não vai melhorar seu resultado. E aí ela falou, mas por que não vai melhorar? Eu falei, porque esse treinamento é um treinamento que é de forma coletiva. Se ele é de forma coletiva e ele é um treinamento de pele, quem que vai assistir? Sua consultora terminada vai vir assistir um treinamento de pele? Sua consultora parada vai vir assistir um treinamento de pele? Ele é um treinamento que vai melhorar a produtividade de quem já está trabalhando. Quem vai assistir treinamento de pele, gente, é a consultora ativa. A sua consultora T8, T8 não, né? Que a T8 é a que a gente chama às vezes consultora. A sua consultora T7, T6, ela não tá nem vindo no grupo que você está convidando ela para um treinamento de skincare. Então, quando eu faço ações de treinamentos coletivos, tudo, vocês vão raciocinar assim, ó, tudo que é coletivo, então, reunião de unidade, Pink Day, Power Day, treinamento de pele, aula de automaquiagem, sessão coletiva, tudo que é assim, ó, pro grupo, tô fazendo para todo mundo, vai melhorar qual indicador? Produtividade. Tudo que você faz no coletivo vai acionar suas consultoras que já estão ativas. E vai aumentar a sua produtividade. Ótimo, se esse for o seu foco. Mas se a sua produtividade estiver boa e você estiver tentando aumentar a atividade, isso não vai mudar o seu resultado. Então, às vezes, de novo, é o que eu falei lá no início, eu vejo muita diretora trabalhando, fazendo projeto, fazendo treinamento, mas às vezes o que ela está fazendo está só fortalecendo o que já é uma fortaleza.
Ah, então a produtividade dela era 1.100, aí ela deu milhões de treinamentos, foi para 1.200. Ótimo, melhorou a produtividade? Melhorou, mas não é os 100 pontos a mais de cada consultora que vai transformar o resultado dela. Ela precisava era de muito mais consultoras colocando pedido. Então, de novo, as ações coletivas melhoram a produtividade, porque elas atingem as suas consultoras ativas. Você quer melhorar a atividade, que era o caso dessa nacional, são ações no individual. É ligação, é planejamento individual, é cafezinho com a consultora, é chamar no máximo ali 5 consultoras na sua casa para poder fazer um planejamento estratégico com elas, é pegar aquela sua líder com 2 ou 3 ali que ela tem. É trabalhoso, sim. Trabalhar a atividade é muito mais difícil que trabalhar a produtividade. Porque eu tenho que, quando eu quero aumentar a produtividade, eu vou fazer girar mais rápido quem já está girando. Concorda comigo? A produtividade, a menina está fazendo 600 pontos, vou fazer ela fazer 900. Ela está fazendo 900, vou fazer ela fazer 1.200. Mas a roda dela já está girando. Eu só preciso impulsionar para ela fazer mais. Então, treinamento e capacitação faz isso. Ele ajuda quem já está girando a girar mais rápido. Agora, aumentar a atividade, eu tenho que tirar da inércia. Eu tenho que pegar quem está parado e colocar em movimento. Então, isso realmente dá muito mais trabalho, né? Então, é o trabalho de formiguinha, mas é onde efetivamente vai trazer a transformação para a atividade da sua unidade. Então, vocês estão entendendo tudo que eu dei o exemplo lá da diretora dos 800 mil pontos, mas é importante você avaliar a sua unidade, porque pode ser que você não está batendo a produtividade, pode ser que você não está batendo a atividade, pode ser que você não está batendo nenhum deles, e aí você precisa fazer um trabalho geral com a unidade. Mas pode ser que você vai fazer os dois ali as contas, produtividade está ok, atividade está ok, quer dizer que já está tudo maravilhoso de treinamento, capacitação, acompanhamento, mas o time está no ápice da entrega. E aí, se você quer mais entrega, você precisa então focar na iniciação. E aí, quando a gente fala de iniciação, né, gente, acho que hoje é um dos maiores calcanhares, né, de Aquiles, aí, se a gente pode falar, da maior parte das áreas nacionais, da maior parte das unidades, né? Hoje, muita coisa mudou, né? E eu acho que a pandemia mudou muito isso também com relação à iniciação. A gente tinha muito hábito, quem é mais antigo, né, eu tenho aí 9 anos de Mary Kay, eu sei que tem gente que tem muito mais que eu, 12, 13, 15, 20 anos de Mary Kay, né? Esses dias eu atendi uma nacional que treinou lá nos Estados Unidos com a Mary Kay Ash, né? E tá aqui no Brasil até hoje, ou seja, tem quase os 25, 26 anos que Mary Kay tem no Brasil. A gente foi treinado que a iniciação era só no presencial, né? A gente foi treinado que era precisar fazer todo o ciclo perfeito, do ciclo do sucesso, né? Eu precisava fazer uma sessão, depois de fazer a sessão, eu pegava as indicações, depois de pegar as indicações, eu oferecia a oportunidade e fazia essa continuidade. E eu lembro de eu ainda, como diretora, há pouco tempo atrás, um pouquinho antes da pandemia, de assistir aulas da Mary Kay que falavam, não só da Mary Kay, mas de algumas nacionais também, Mary Kay raiz versus Mary Kay Nutella. O Mary Kay raiz era aquela que botava a bolsa no braço e ia para a rua fazer sessão e falar da oportunidade, fazer entrevista de iniciação. E a Mary Kay Nutella era aquela Mary Kay que queria trabalhar só online, né? Talvez alguns de vocês já participaram de algumas aulas dessas. Só que a pandemia, gente, ela veio para transformar isso e tirar da gente esse preconceito. Hoje, uma das formas principais de iniciação é a iniciação online. Por quê, gente? Porque o público mudou. A geração Z muitas vezes não quer receber a gente presencial. Ela não quer fazer uma sessão de cuidados com a pele. Eu, de novo, não estou contrariando nada do que a própria empresa, e até a própria Mary Kay agora já é digital, né? Que é o físico com o digital. A Mary Kay já aceitou isso, não tem outro jeito, não tem outro rumo, né? Senão, efetivamente, vai perder aí para a concorrência, né? Um exemplo, quando você não ativa a sua loja online do Mary Kay, um clique, você não está prejudicando só você, não, você está prejudicando a marca. Por quê? Porque a sua cliente vai comprar nas outras marcas online. Se ela não encontra na consultora dela uma forma de compra online, você está prejudicando a marca Mary Kay, não só o seu negócio, tá? Então, a Mary Kay já entendeu isso, já modificou, já trouxe pra gente várias ferramentas online de teste de base, de quiz de fragrância, de skin analyzer, né? De agora a gente poder fazer os posts patrocinados de venda e eu, né, pelo que eu tenho escutado, em breve vai poder liberar os posts de iniciação também. Então, assim, por quê? Porque ela entendeu que o nosso maior público hoje está no online. Gente, nada muda o fato de que no presencial o resultado é percentualmente melhor, tá? Então, por exemplo, se eu vou lá e faço uma sessão presencial, eu tenho muito a chance de vender R$ 300 para uma única pessoa. Online, isso é muito difícil, né? Normalmente, eu fazendo um skin analyzer ou fazendo um atendimento online, eu vou vender R$ 100, R$ 150. Tem exceções, gente? Tem. Pode ser que você vai falar, vende R$ 1.000 online, tá? Não estou nas exceções. Estou no geral, que eu converso com a maioria dos diretores. Então, no online, como o resultado tende a ser percentualmente menor, o que eu tenho que fazer? Um volume muito grande. Então, como o resultado é baixo, eu preciso fazer um volume muito alto.
Então, hoje, as diretoras que trabalham online, né, e que a gente escuta em vários treinamentos, elas precisam, sim, contactar muitas pessoas online. Quando eu falo muitas, são muitas, tá? Não é 10 pessoas por dia para 3 se, né? Não existe isso no online, gente. Você não fala com 10 pessoas para 3 se interessarem e uma entrarem, não. Você fala com 100 para 5 te responder, para dessas 5, 2 continuar a conversa e uma, se Deus quiser, vai iniciar esse mês. Então, para você iniciar 10, você precisa falar com 1.000. Então, essa nova forma de iniciação online, que a própria Mary Kay tem nos permitido e vai permitir com os posts patrocinados em breve, né, e que a gente vai poder buscar de forma fria, precisa ser feito em alto volume. E por isso é muito importante aquilo que a gente falou lá no início, do seu marketing pessoal, né? Como é que está o seu Instagram, como é que estão as suas redes sociais, o como você se posiciona, porque o que, que vai acontecer, né? E algumas nacionais falaram comigo assim, preocupados, meu Deus, e agora? Porque aí quem está na frente online vai. Quem está na frente online vai sair na frente. Porque quem está com o Instagram pronto, quem tem conteúdo pronto, por quê? Porque essas pessoas, talvez nem prevendo isso, né, mas de alguma forma se prepararam para isso. E aí agora, né, quem chega antes bebe água limpa. Então, naturalmente, se a pessoa hoje está com o Instagram já mais cheio de gente, se ela é uma pessoa que já é uma autoridade naquele negócio, naturalmente as pessoas, quando buscarem a marca, vão buscar aquela pessoa. Mas isso não quer dizer que então, então eu não tenho, não vou nem fazer, porque eu já tenho tanta gente que faz. Aí você só piora a sua situação. Né? Então, realmente, é o momento de profissionalizar suas redes, é o momento de efetivamente entender como você precisa se posicionar para na hora que você abordar uma pessoa numa rede social ou essa pessoa te encontrar através de um link patrocinado, você passe para ela a autoridade e a credibilidade que precisa para ela ter o interesse em entrar com você, né? Então, hoje a gente vê vários desses formatos online, né, de buscar pessoas nas redes sociais, através, sim, do Facebook, do Instagram, dos grupos de WhatsApp que você faz parte, né, e oferecendo, obviamente, sempre seguindo as regras de ouro, né, e oferecendo oportunidade para essas pessoas e buscando potenciais iniciadas, né, dentre pessoas que você não conhece, tá? E esse é um formato que eu tenho certeza que hoje é o que mais traz resultado para a maioria das diretoras, é esse trabalho online, tá? E aí, para a gente poder fechar, né, gente? Nossa, me alonguei demais aqui, 1h40 quase de reunião. Como exercer, então, a minha liderança? Primeira coisa, gente, pelo exemplo. Eu sei que parece repetitivo, né? A gente escuta assim, o exemplo, mas eu vou dar um exemplo simples para vocês. Eu tô hoje, meu celular não sei nem como é que ele sobrevive, porque eu tô hoje, assim, em zilhões de grupos. Milhões de grupos de unidade, milhões de grupos de área nacional. Hoje, só de diretoras que recebem, através das áreas nacionais, as nossas ações geradoras de resultados diariamente, se eu fosse entregar dentro do grupo de cada diretor, eu já fiz essa conta, que em breve eu vou oferecer isso, de ao invés de entregar lá dentro do grupo da área nacional para você copiar e ter que colar, né, eu vou conseguir entregar já dentro do grupo da sua unidade, se você quiser, a gente já está desenvolvendo uma ferramenta para isso. Hoje a gente entrega para quase 900 diretoras. A Mary Kay Brasil hoje tem 3.000 diretores, a gente já entrega para 1/3 das diretoras as ações geradoras de resultados. Eu acho que isso é um impacto muito legal, é 30% share, né? Mas o que eu percebo? 90% dos grupos onde a gente passou a atuar com a ação, o que a diretora fez? Ela sumiu de manhã. A gente manda a ação geradora de resultado e a diretora nem aparece. Gente, se a diretora não vai lá embaixo e fala assim, gente, essa ação hoje é top, vamos colocar em prática. Se ela não pega aquele post e posta na rede social e volta mostrando que o cliente dela pediu, se ela não pega aquela enquete que a gente colocou para colocar no grupo VIP, ela não coloca, gente, vocês continuam sendo consultoras. Claro que vocês não têm mais a meta de vender 10 mil reais, 15 mil reais por mês, 20 mil. Eu sei que tem diretora que vende, é louvável, desde que ela esteja tendo um resultado de unidade coerente com o que ela quer ganhar de bonificação. Quando a diretora vende loucamente para repor o que faltou de bônus, não é o que Mary Kay Ash queria, tá? Ela quer que a gente seja rainha de vendas, mas que a nossa unidade esteja bombando. Então, o seu foco tem que estar na sua unidade e a sua produtividade pessoal, que a Mary Kay Cosméticos, né? A empresa espera são 1.200 pontos. É esperado de uma diretora vender um pedido de 40%. Se você vende mais do que isso, bombando a sua unidade, maravilhoso. Se você vende isso para repor o bônus que faltou, revisa a rota aí que tem alguma coisa errada. Mas, no resumo, se você não está atuando como consultora, no básico, executando as ações que estão ali, falando para as meninas e provando que está dando certo, gente, a ação do consórcio, fechei 2 grupos hoje. Gente, a ação do batom, postei, ó, 3 clientes me pediram. Hoje é dia de trabalhar reposição, olha lá, eu mandei a reposição do rímel, ela me pediu um batom. Se você não é exemplo para elas do que está sendo colocado no grupo, eu tô para falar para você que minha ação valeu, assim, 20% do que deveria valer, entendeu? 30% do que deveria valer. Então, é muito importante que vocês entendam que apesar... E aí é aquilo que eu falei.
A gente traz a estratégia pronta. A gente faz esse raciocínio para vocês do mercado externo, o que a Mary Kay trouxe, o que a gente deve fazer, cara. Mas se você, como diretora, não atua, a sua unidade não tem credibilidade. Então, as unidades que eu vejo tendo mais resultados com as ações são aquelas que a diretora está completamente envolvida. Planejamento e organização. Então, planejamento a gente traz através das ações, né? Quem faz o uso do Rose App tem lá uma abinha que chama tarefas diretoras, né? Nessa parte de tarefas diretoras, a gente já dividiu todas as tarefas que uma diretora tem na parte de gestão, de iniciação, de plano de comunicação, né? Então, quando a gente fala lá de aumentar a atividade, que é o acompanhamento individual que faz diferença, o que faz parte de um acompanhamento? Um plano de comunicação bem estabelecido. Você tem que falar com todas as consultoras. Gente, eu tenho 1000 consultoras. As 1000 consultoras têm que receber alguma informação sua no particular. Débora, mas você tá doida? Como que eu vou fazer isso? A gente faz. A nossa equipe de assessoria prepara para vocês lá nas ações diretoras que vocês devem receber ao longo do mês, do primeiro ao último dia, todas as ações listadinhas. Mande mensagem para sua... Mas aí vocês têm preguiça de ler, né? Amanhã, por exemplo, a gente vai mandar a ação do Círculo das Estrelas. Tem uma mensagem para cada patamar do Círculo das Estrelas. Quem está no segundo nível, quem está no terceiro. Aí na hora que vocês verem que é tanto de mensagem, já dá preguiça de ler. Só que vocês não pensam que a gente já deixou tudo mastigado. É só pegar e usar, é só pegar e usar, pegar e usar. Mas tem que estabelecer um bom plano de comunicação. E o plano de comunicação é você garantir que cada consultora recebeu a informação do benefício que ela tem naquele mês, ela só não fez pedido porque ela não quis. E não porque você não conseguiu falar com ela. Né? E isso vem de um planejamento, de uma organização. Isso tudo está lá no nossas tarefas diretoras. Formação de líderes. Débora, eu estou com uma dificuldade de desenvolver líderes, ninguém quer ser diretora. Todo mundo... Ok, ou você precisa efetivamente trazer mais pessoas, porque às vezes a unidade está pequena mesmo, e quando está uma unidade pequena é mais difícil de sair líderes, e normalmente quem inicia as líderes é a diretora, tá? Ah, Débora, eu já iniciei uma que virou diretora que não foi eu que iniciei. Exceção. A maioria das diretoras descendentes vem de uma iniciada da própria diretora. Isso eu conversando com vários funcionários, com vários diretores. Normalmente quem inicia a líder é a própria líder, tá? É ela que normalmente tem aquele olhar mais específico e traz o desenvolvimento daquela pessoa que ela vai se tornar uma líder. Então, você precisa iniciar mais, os seus inícios pessoais são muito importantes para, primeiro, ser exemplo para a sua unidade e, segundo, para você trazer o perfil perfeito que você quer das líderes. E, normalmente, falta esse desejo de se tornar líderes quando as meninas, às vezes, não estão espelhando no desejo de viver o que você vive. Então, se você, como diretora, não passa para elas que é legal ser diretora, que é vantajoso ser diretora, que financeiramente vale a pena ser diretora, que é glamuroso ser diretora, e aí, gente, parece até um pouco fútil, mas até de novo as nossas redes sociais, né? Se na rede social você não mostra que, como diretora, você consegue usufruir de uma qualidade, se o tempo inteiro o seu negócio é pesado, você tá cansada, você tem consultoras que às vezes são suas amigas, você acaba desabafando, que tá difícil, que tem consultora que não faz, se você reclama com as suas consultoras da promoção do mês, se você reclama com as suas consultoras da sua nacional, se você reclama com as suas consultoras sobre a própria Mary Kay, como que essa consultora vai olhar para você e falar assim, nossa, meu sonho é ser diretora igual a ele? Então, muito do desenvolvimento de líderes vem do como eu tenho demonstrado para as minhas consultoras o que é ser uma líder. Será que ela tem desejo de ser o que eu sou? Não ser o que eu sou como pessoa, porque às vezes você é casada, tem filho e ela é jovem, então assim, não é ter a sua vida pessoal, né? Mas é usufruir do que a sua vida profissional te proporciona. Então é muito importante que vocês tenham esse posicionamento de líder, né? E mostre para elas que vale a pena ser diretora, tá? Gente, eu ia ainda abrir o Rose App aqui, mostrar para vocês, né? É claro que é um produto que a gente tem, é algo que eu tenho o objetivo, né, de que vocês conheçam. A aula se estendeu muito, mas o que eu quero falar para vocês aqui a respeito de tudo isso? Todo o meu trabalho é feito baseado numa estratégia e num raciocínio. Acho que isso ficou muito claro ao longo da aula, né? Eu não sou uma pessoa que faço as coisas por fazer. Tipo assim, achei bonitinho esse post aqui, vamos colocar ele hoje, né? No dia primeiro é um dia que é difícil alguém conseguir falar comigo, porque no dia primeiro a gente estuda a estratégia que a Mary Kay trouxe nos 5 países que a gente trabalha, isso é uma coisa que eu faço pessoalmente, tipo assim, não abri mão. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 30 pessoas, eu não demandei isso para ninguém da minha equipe. Quem define os cronogramas do que vai ser feito sou eu. Então eu vou lá, eu olho no detalhe, o que a Mary Kay trouxe, o que é importante, o que tem que ser falado primeiro, o que pode ser falado depois. Se o minuto de sabedoria vem falando de iniciação, vamos trazer a ação de iniciação, mas existe uma lógica para o que a gente traz, né? E como eu sou muito a favor do conhecimento, vocês vão ver que não vem nada muito solto. Então, por exemplo, amanhã nós vamos falar sobre as cortes, tá? A gente
vai explicar as cortes. Vai ter o folheto da corte desse ano para elas verem o que foram os presentes, para elas ficarem motivadas para no seminário serem divulgadas as cortes 2026. A gente gosta de explicar, a gente precisa que as consultoras entendam. Sabe por quê, gente? As pessoas só compram o que elas entendem. Se elas não entendem, elas não vão executar por executar, né? Então, o nosso negócio da assessoria, ele é entregue de uma forma muito estratégica e, modéstia à parte, muito inteligente, né? A gente não faz isso para os poucos. E o Rose App, né, que é o nosso aplicativo, ele hoje é um aplicativo que tem também artes de reconhecimento, que tem também as artes para girar o mês. Já foi copiado aí, né, por algumas pessoas, que a gente sempre tem acesso às informações, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, nós não somos uma assessoria de arte, tá? Nós não somos uma assessoria de reconhecimentos, de artes para Eu acho que não. profissional. Isso é um a mais que a gente colocou no aplicativo para facilitar a vida de vocês, como várias outras ferramentas que esse ano vão aparecer aí, já estão quase sendo finalizadas. Mas o que que é o core do nosso negócio, né? O que que... De novo, é até uma briga minha aqui com a minha equipe, porque muitas vezes falam assim, não, mas tem que ser mais funcional, é o que a diretora quer na palma da mão. Mas eu quero que vocês não dependam da gente, assim, eu quero que a ferramenta do Rose App seja algo que você consegue, você, no seu celular, sem precisar mandar uma mensagem para a Débora, olhar o seu resultado, falar assim, é isso aqui que eu tô falhando. É isso aqui que eu preciso fazer. A nossa ferramenta não é uma ferramenta que vai fazer tudo por você. Ela é uma ferramenta, muitas vezes, operacional, sim, vai entregar algumas coisas para facilitar a rotina que a gente sabe hoje da correria, da grande maioria, mas é uma ferramenta de inteligência. É uma ferramenta de estratégia para calcular e trazer tudo pronto para que, baseado naquela análise de dados, você consiga tomar uma decisão. E eu acredito que cada um de vocês que está aqui vai conseguir desenvolver um 2025 muito mais eficaz, talvez, do que os últimos anos, porque vai aprender a trabalhar com a cabeça e não com o braço, né? Então, quando vocês entrarem no aplicativo, que são 30 dias gratuitos para quem nunca usou, e depois que já usou os 30 dias, o valor é R$150, R$150, gente, dividido por 30 dias é R$5 por dia. Né? Para você fazer uma estratégia na palma da mão, ainda ter todas as artes de reconhecimento, que eu sei que isso para vocês é importante, todas as artes para girar o mês, poder colocar lá a sua marca d'água, tudo bonitinho. Mas o principal para mim não é a parte das artes. É a parte onde você olha os seus números, é onde você entende a sua estratégia, é onde você consegue projetar os seus resultados, porque a gente consegue fazer isso lá, baseado na sua realidade hoje. Você quer fazer X mil pontos? Quantos inícios você tem que ter? Quantas consultoras novas você precisa? Quantos que tem que ser de produtividade? Quanto tem que ser de atividade? E isso traz a realidade. Eu já vi, vou fechar, tá, gente? Mas eu já vi muita projeção, até de nacional, passando para as diretoras assim, pega todas as diretoras da área nacional e fala assim, vamos projetar 20% de crescimento todo mês ao longo de 6 meses. Gente, 20% de crescimento para uma diretora que está fazendo 10 mil pontos é, ó, a mão com açúcar, ela vai fazer 10 e vai fazer 12. Concordo? 2 mil pontos. Agora, pega 20% de uma consultora que está fazendo 50 mil pontos. Ela precisa fazer 10 mil pontos a mais. Então, até eu já tive diretora que fala assim, qual que é o ideal que você indica para um percentual de crescimento sustentável para uma unidade? Eu não sei se eu não olhar para essa unidade. Porque eu não posso falar que os 20% de uma unidade que está fazendo 10 mil pontos é a mesma dificuldade para uma unidade que está fazendo 50 mil, não é. Então, até os percentuais de crescimento estipulados para que você chegue numa meta do carro daqui 6 meses, para que você chegue numa meta de viagem daqui X, né, para que você fechar aí o próximo ano com uma meta de viagem, ele é específico para os indicadores da sua unidade, tá? Então, eu espero que nessa 1h50, né, que eu tô falando aqui igual uma louca, tenha trazido para vocês consciência, né? E que o nosso aplicativo, ele é sim um aplicativo de gestão e de estratégia para que você tenha inteligência baseado na sua realidade, na sua unidade, né? Quem não conhece ainda, ou nem, não, deve estar falando de ação geradora de resultado, não sei nada do que é isso, tá o meu contato lá no grupo, né? Podem me chamar efetivamente, a gente vai conversando. Todo o suporte, eu sei que no futuro eu espero que não seja, tá, gente? Mas todo o suporte hoje do Rose App ainda é comigo, né? Alguns de vocês que me chamam no particular até falam, nossa, Débora, quem que eu posso chamar para me ajudar? Eu falo, ninguém, sou eu mesma. Me fala aí o que você precisa, né? Então eu faço questão ainda de estar com isso bem concentrado em mim para entender as dificuldades. Às vezes o aplicativo dá algum erro mesmo, a gente precisa ir lá e consertar. A primeira pessoa que vai ver o erro sou eu, né? Então, efetivamente, eu atendo vocês ali com maior carinho, com maior amor, e eu falo que a minha maior felicidade é na hora que eu vejo alguém que não era, vamos dizer assim, profissional Mary Kay, né, que estava trabalhando de uma forma muito amadora, de repente me manda uma mensagem falando, Débora, realmente, assim, o jeito como você falou, o que eu vejo no aplicativo hoje, transformou meu resultado. E mesmo a gente ainda não tendo nenhum ano de app, né, a gente tem hoje várias pessoas que chegaram carroça, que fecharam viagem. Eu tive diretoras que me chamaram no início de dezembro para uma estratégia para dezembro e conseguiu fechar a viagem baseado naquilo que a gente colocou. Então, é isso, tá bom?
Ó, quem quiser depois me chama no particular, tô vendo aqui o pessoal agradecendo, perguntando o valor do Rose App é o 150, tá? Mas aí quem quiser saber os vários outros produtos que a gente tem, né? A gente tem produto de disparo de plano de comunicação, a gente tem as assessoras, enfim, tem uma equipe grande aqui, pode me chamando e a gente vai conversando, tá? Gente, muito obrigada. Danilo, não sei se você tá aí ainda, mas acho que na hora que eu encerrar, acho que tá, né? Na hora que eu encerrar aqui, se puder finalizar gravando, agradeço. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus, excelente noite para vocês e que janeiro e todo 2025 seja espetacular, ok? Beijos!